boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast, onde sempre trago as melhores pessoas. E a Patrícia já não é nova, né? Não, né? A Patrícia já conhece, já é da casa, já, né? Seja bem-vinda de volta. De novo, mais uma vez. Né? Estamos aqui. Gente, no podcast de hoje, vai ser um podcast aleatório, né? Vai ser um aleatório, mas vai ser muito profundo, porque assim, eu vou perguntar umas dúvidas minhas mesmo pra Patrícia sobre curiosidade que eu tenho sobre o universo, sobre a vida. Querendo ou não, a gente... todo mundo, quem me conhece sabe que eu sou dessas coisas de energia, de signo. E eu tenho, recentemente, né, voltei a frequentar a igreja e eu tenho muitas dúvidas sobre o universo, sobre Deus, sobre tudo, né? Então algo vai ser o podcast que, como já até falaram mesmo, é mais pra mim, tanto que eu tenho, né, de informação, de conhecimento, trazendo essas pessoas aqui para conversar, né? E eu quero agradecer por estarem proporcionando o podcast de hoje aos nossos patrocinadores. Como sempre, o melhor do mundo, Giros. Né? O Enzo aprova. O seu filho gosta, né? Nossa, demais. Todo dia, hein? Todo dia? Todo dia, se deixar, né, gente? Então, até tava já chorando, que eu tinha engolido o choro. Deixa eu até fazer um comentário, né? Você falou que vai ser um podcast aleatório, mas eu discordo, hein? Que nada por acaso, aleatório não existe. Tenho certeza que essas suas dúvidas possivelmente vão ser dúvidas de outras pessoas, né? Então, por mais que você esteja tendo um aproveito bem particular com os podcasts, eu garanto que isso, com certeza, vai bem mais longe, vai muito mais além também, né? Verdade, obrigada, Patrícia. Patrícia, uma vez eu fui apresentar um trabalho para uma prima da faculdade, eu falei, prima, vou te apresentar e se você... se eu errar alguma coisa, você me corrige? Aí ela... Corrige. Já começou errado, né? Já comecei errado. Aí eu só sei que essa minha prima, Maria Luísa, inclusive, a número 1 que eu tenho, ela riu tanto, me corrige, né? Não, acho que ela nem deu conta, né, de cumprir a missão após isso, né? Porque... Não. Aí, tanto que ela riu porque a risada dela é traumatizante. Você já acaba tudo, eu já fiquei com ódio já, eu falei, não vou mais apresentar. Por que traumatizante? Porque é alto, deixa eu tentar imitar. Olha, quando a gente tá empolgado, todo mundo tem uma risada assim, não é? Não, eu também tinha uma risada bem feia. Mas imagina, olha o que você falou pra ela, como ela não iria trazer aquela risada lá do fundo da alma dela. Me corrige. Tá vendo, Maria Luísa? Você me traumatizou. Então, e aí... Eu nem lembro agora o que eu ia falar. Né? Mas, enfim... Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos Giros, que sempre manda aí o que a gente... Melhor lanche da cidade. Que a gente tá aqui com vontade aqui de comer. Sempre pergunta, né? Hoje até a Patrícia me fez dar uma refletida aqui. Me pergunta... Eu sempre pergunto, né? O que o entrevistado quer comer. O Giros manda, comida, bebida, enfim... E também temos aqui o Roberto Guimarães Eventos, que é o melhor, número 1 aí da cidade em estrutura de eventos. Estúdio 242, o salão de beleza aí da Jéssica Ramos, que já veio aí com a gente, bateu um papo, foi bem legal. Estúdio Crossy Barce, minha mãe, gente. Maravilhosa. Tive que obrigar ela a me patrocinar. Falei, mãe, ou você me patrocina ou vai vir outra empresa que vai me patrocinar. É você ou a concorrência, você que escolhe. Aí ela pegou e falou, não, vou te mandar logo. Aí eu falei, tá, passa a grana. Aí ela, você tá me cobrando? Eu cobrei dela. Eu falei, de qualquer forma. Enfim. Também temos sacola, troca de óleo de carro, de caminhão, aí, lubrificação, um monte de coisa aí que o Sacola faz lá para mais especializar na área de caminhão, né? Brastec climatizando o ambiente, inclusive está de regatinha hoje, se tiver com frio. Não, já iria comentar, porque eu estou com frio já. Já tá com frio? Olha a ponta do meu dedo gelada. Deixa eu pegar já o controle do ar já.
Olha, gente, vou falar pra vocês. Se o ar-condicionado de vocês estiver dando problema, Pode a chamar. Tayane tem a solução. Pode chamar o pessoal da Brastec aí, que eles resolvem. Deixa eu mudar aqui. Também tá no 19. Vou colocar no 23. Fechou? Você queria deixar a gente Congelar. no Polo Norte, né? Também temos Urban 66, mobilidade urbana. Inclusive, gente, depois desse pod, que vai ser só tudo espiritualizado o podcast, eu vou sair pra beber um pouquinho de álcool. E uma pessoa responsável como eu, quando bebe, não dirige. Então, vai de Urban 66. Tá certo. Melhor proteção, né? E aí tá, essencial, mundo zen, né? Isso, quem será? né? Nosso espaço maravilhoso de produtos, produtos zen, produtos esotéricos, também a parte de terapia, né? A parte de cursos. É isso aí. Também temos Magiones Garden, que tem espaço de festa aí. Já falei pro pessoal lá da FeijoCast, só que eles falaram que ia ser muito calor, eles sugeriram Sunset. Ah, mas eu acho que ficou bom também, né? Gente, sendo no Magiones Garden tá ótimo. Imagina a combinação, né? Voz ativa, Magiones Garden, o que você acha? Também temos a Francine Magione aí, que faz harmonização facial. A Francine faz toda como é que fala? Revitalização da pele das mulheres, trazendo também uma pele mais viçosa, né? Porque tem bioestimulador de colágeno, né? Que deixa a pele... Meu Deus, o que você não fez em skincare em um ano? A pele ali renova. né? Na hidratação, um bioestimulador ali. Também Botox, né? E Harmony Concept, que tá pra abrir, que inclusive minha irmã tá sendo modelo deles. Ela ganhou um kitzinho lá pra poder emagrecer de uma forma saudável, com chazinhos, daí tem um cappuccino. Enfim, tá. Vamos lá. Vamos lá. Conta tudo, esconda nada. Né? Me conta tudo, não me esconde nada. Olha, eu cheguei aqui, ela falou, olha, eu separei umas perguntas, eu não sei se você vai gostar. Eu falei, meu Deus, o que vem agora? Bastante coisas. Né? Patrícia, olha, minha mãe, o primeiro contato que eu tive com essas coisas de energia foi com a minha mãe, que ela, acho que em torno de 8 anos, por aí, ela mostrou o filme, o documentário O Segredo. Sua mãe que te mostrou o segredo? Que maravilhosa sua mãe, né? Gente, eu sempre falo que essa informação que tem nesse documentário, que na verdade é uma informação muito mais antiga do que o livro em si, né? Isso é uma informação que existiu no Egito, que existiu em outras épocas, outras gerações, outras culturas, né? Eu defendo a ideia de ser uma informação que precisa ser nos dada ainda quando criança. Porque é quando nós estamos formando as informações, formando o subconsciente. Imagina você receber essas informações com 8, 10, 12 anos de idade. O quanto isso muda, né? E eu falei que linda sua mãe fazer isso, porque se todas as mães disponibilizassem esse tipo de conteúdo para os filhos, eu realmente acredito que cada vez mais existiria mais despertar e também melhorar a existência do ser humano em si nesse plano, né? Porque ali a gente, não sei se todo mundo já assistiu esse documentário, né? Inclusive, se você não conhece, digita aí no YouTube depois do podcast, não agora. Né? O Segredo. Ele tem um livro também, tá? Então, baseia-se de informações sobre a lei da atração, sobre o poder da mente, né? Para quem não conhece. Então, o documentário explica um pouquinho de como nós, seres humanos, realmente somos, né? Quem realmente somos, né? É isso aí. Sim. Então, só que eu era muito rebelde. Ah, tem essa. Aquariana, né? Eu era muito rebelde e não me liguei muito pra isso. Só que daí, depois no período ali da pré-adolescência, adolescência, acho que em 15 para 16 anos, logo ali chegando aos 16, eu reassisti esse documentário. Com outro olhar. De novo. É isso aí.
E eu vendo esse documentário, e aí eu já tinha essa noção, comecei a ter essa percepção de que tudo que vai e volta. Isso. É o básico, né? Uhum. Porque, querendo ou não, para quem me conheceu na adolescência, sabe, eu era muito vida louca. Eu era muito sem noção, muito sem juízo. Mas assim, dentro do conforme. Até que eu brinquei hoje. Existe conforme na loucura? Como esqueci. Eu consegui estabelecer esse limite. Tipo assim, um comentário aleatório, pelo menos eu nunca andei pelado na rua, né? Pelo Tudo menos bem, certo. né? Tá tudo certo. O resto, tipo assim, eu, tipo, andava de motocross, andava correndo, no tempo do Pará. Eu ganhei uma XTZ, num desafio que eu fiz com meu pai fez comigo. Olha o desafio. Eu peguei e meu pai tinha pegado essa XTZ para poder levar lá para um cara. E eu não. E o deixou, eu só sei que ficou lá em casa. A XTZ até ele pegar uma carga para poder continuar a levar lá, né? Só que nisso foi demorando. O cara ofereceu pro meu pai comprar, um preço bem baratinho. Meu pai falou, beleza, eu compro. Só que ninguém conseguia ligar aquela XTZ, que ela era manual. Era além de alta, minha mãe e minha irmã são baixinha, e aí ela, né, no pedal lá, e aí ele falou assim, quem ligar, a moto é de vocês. Nossa, eu já tava lá ligando, já até entendi. E aí, mas eu não consegui. O que eu fiz? Chamei o pessoal da escola. Falei, galera, ó, é o seguinte, a gente vai ter uma moto pra fazer um rolê. A gente vai ter uma moto pra fazer um rolê, mas a gente precisa ligar essa moto. Fui lá e foi, em 8, molecada. Nossa, Pra ligar aquela moto. Tayane. Eu tinha 14 anos. 14 para 15. Não tinha feito 15 ainda. 14 anos. Novo Progresso, Pará. E deu 8 molecada pra fazer, ligar aquela moto. E uma depois? XRE. Não, XTZ, tá certo, XTZ. E depois foi filhinha daí pra dar volta, né, na moto? Não, daí só um conseguiu ligar. Daí ligando, praticando. Aí eu falei, ó, moto é minha. Ele falou, beleza, tem que abastecer. Né? A moto é sua, mas quando você for sair, você tem que ter seu dinheiro. Início eu já, né, comecei a trabalhar, eu fazia um servicinho ali, outro aqui. Aí eu tive a moto, a XTZ. Daí início eu ia pra pista de motocross, correr, aí eu, com o XTZ. Aí toda semana batia, arregaçava a moto, então cada vez era um problema. Até chegar nos 17 anos, 18 anos, não, 17. Eu bati, caí de moto, tive um acidente bem feio. E aí meu pai e minha mãe cortou moto de todo mundo em casa. Porque tinha a XTZ e tinha a Bis, que era da minha mãe e da minha irmã. A XTZ era só minha e a Bis... acabou a brincadeira. Todo mundo ficou sem. Mas, enfim, voltando. Aí eu peguei e eu fui tendo essa noção, fui tendo essa percepção que aquela ruindade, eu era ruim, assim, na adolescência, uma vez também. Essa mesma prima que me zoou, uma vez eu fiz uma maldade com ela. É, né? Foi o troco, né? Não, isso foi antes, a maldade foi antes. Ah, então ela que deu o troco. Mas isso era coisa de jovem. Uma vez eu tava brava com ela e ela pediu água pra mim e eu cuspi na água. Nossa! Tayane! Agora ela sabe. Já pede perdão aí. Mas ela já sabia, depois fizeram tomar água. Nossa, imagino. Sim, na hora já desconfiaram. Ela falou, você cuspiu. Aí eu falei, não, daí então toma. Eu também tive que tomar. Então, enfim. Gente, eu acredito que cada um no seu passado deve ter o seu momento negro aí. Sabe que era isso que eu iria comentar. Porque ali naquela fase que nós entramos na adolescência, ela é uma fase de descoberta. Uhum. Então, é natural o ser humano nessa idade, vamos colocar o adolescente, ele visar e se sentir atraído por coisas diferentes, por coisas perigosas, por coisas que são proibidas, né? E isso faz parte de todo esse processo de descoberta. É claro que tem pessoas que passam pelo processo de descoberta e permanecem ali, que também não é o ideal. O ideal é realmente você viver essas experiências sem arrependimentos, mas aprendendo, evoluindo, sendo melhor. Então, você percebe que lá naquela idade você já conseguia ter algum tipo de insight do próprio comportamento. Isso é muito importante, né? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, Tayane. Eu viso muito isso. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que já tenha sido feito, o que você fez, o que você recebeu, não importa. A partir daquele momento que você tem a informação correta, aí você desenha outro futuro.
Porque o passado você não altera. Uhum. Você aprende com ele. Eu acho que a única missão do passado é essa, inclusive. Uhum. Trazer aprendizado. Com né? certeza. Então, aí... Mas é interessante também que nessa época, que pouca gente sabe, que ao mesmo tempo que eu era muito louca, eu gostava de visitar as igrejas. Eu visitei todas as igrejas da cidade. Todas. A pessoa quer ver um rolê que eu gostava era quando alguém me chamava pra ir pra igreja. Vamos conhecer minha igreja? Eu falei, bora, vamos. Eu fui em todas as igrejas de Novo Progresso. E aquilo, tenho vários contatos de gente, assim, que teve um guri que ele falou, né, que eu tava flertando com ele naquela... E ele falou, vamos na minha igreja? Vamos. Aí era Testemunho de Jeová. E, gente, eu achei demais. Eu falei, nossa, que legal. Trazer, porque isso pra mim me trouxe uma... Não sei se seria a palavra certa, cultura, entender todos os lados, todas as religiões ali, lógico, todos têm o mesmo propósito, Deus, né, mas de uma forma, uma abordagem diferente, né. Sim. E eu achei bem demais, aquilo era demais pra mim, eu achava bem legal. E isso pra mim era uma rebeldia da parte da minha família, porque meu pai não gostava que a gente fosse nas outras igrejas. Agora entendi. Era uma rebeldia. Uma rebeldia. Rebeldia pro meu pai. Isso era um desaforo pro meu pai. Eu imagino. Né? Daí você viu de onde vem a motivação, né? Uhum. Aí eu peguei, né? E fui ali nas igrejas. Só que eu ia escondido, né? Não falava pro meu pai. E eu ia nas igrejas. Enfim. Nessa fase no terceiro ano do ensino médio, pra mim, quando eu tinha 18 anos, foi uma fase bem difícil pra mim. Porque, assim, meus pais... em questão de 2 semanas... Um caminhão tombou, ele tinha 3 caminhões, o outro foi preso, então... E pouca gente sabe, mas foi o terceiro ano da minha vida, foi muito... E eu ficava imaginando, meu Deus, eu vou ficar presa aqui no Progresso, não vou fazer faculdade. Porque lá, na época, não tinha, né, muita opção, assim. Apesar que hoje lá tem até faculdade de agronomia, enfim. E foi muito difícil, e aí eu comecei a perceber que toda aquela minha loucura... eu ia viver naquela loucura. Eu achava que não ia pra frente, não ia evoluir. E não vai mesmo, né? Né? É exatamente isso. Por isso que eu falo do aprendizado. Porque, assim, essas experiências, por mais que elas, hoje você perceba que elas não foram positivas, tem um aprendizado, tem algo positivo de tudo isso, né? E eu percebo, assim, Tayane, uma pessoa sem experiência de vida, ela não é nada. Então eu sempre falo, a gente tem que se arrepender das escolhas que a gente não fez. Agora, se arrepender da escolha que a gente fez, não tem necessidade. Se escolheu errado, bora aprender e seguir. Se escolheu certo, faz dancinha da vitória e continue do mesmo jeito. Então, e aí foi onde que eu dei uma mudada nessa questão de como me comportar com as pessoas. Porque quando eu era nessa época da adolescência, eu além de rebelde, eu não tinha essa questão da vaidade de se cuidar. Eu achava, que nojo, sai. Só que eu vi que também chega a época que você quer namorar, que você quer, né? Peraí, deixa eu ficar mais bonitinha aqui. Passar o batonzinho, arrumar o cabelo, passar um perfume. Aí a gente começa, né, a se cuidar um pouquinho ali. Mas eu comecei a perceber que aquele jeito que eu tava tratando, eu não era um local, tipo, eu era muito... eu falava muito palavrão, eu falava muito porra. Nossa. Porra, meu, por que você fez isso? Nossa, igual humano. E aí eu comecei a perceber porque era tão no impulso que eu comecei a falar, não, eu preciso trocar essa palavra por poxa. Mas presta atenção, Tayane, quando você começou a prestar atenção nesse seu comportamento, não foi porque você trocou o ambiente também? Sabe por que eu falo isso? Naquele ambiente que você vivia, falar porra era normal. Você nem percebia. A partir do momento que a gente troca de ambiente e aquele ambiente é mais sutil e a gente traz um palavrão e aquele palavrão fica bem marcado, você percebe? Não é você, é o ambiente que não recebe, que não combina com aquela energia. E eu percebo que o ser humano muda muito assim. Tendo essa consciência, nossa, acabei de falar uma coisa que não combina aqui com esse momento, com esse lugar. E é assim que a gente vai refinando, se lapidando a própria comunicação. Porque tudo se trata de um aprendizado, né? E aí, realmente, eu lembrei que um dos momentos que eu fiquei bem constrangida, que chegou um amigo da minha família, meu pai e da minha mãe,
que ele é muito querido, né? Ele a esposa dele, se eu não me engano, era pastora também, né? E eles são bem gente boa. E aí, minha mãe sempre gostava, eu sempre fui muito conversadeira, essa é minha filha e tal. E aí eu, às vezes, vinha lá daquele grupo, daqueles amigos, falando aquelas coisas, e chegava ali pra conversar com ele, daquela expressão. Né? E aí, só que ele era tão legal, aí eu comecei peraí, não tá legal, né? Realmente. Deixa eu me adaptar na comunicação. E ele foi muito legal, e no meio da conversa ali, ele, você é muito gente boa, que daí eu falei que eu tinha um sonho de comprar um celular, que eu queria um celular de presente. E ele pegou e falou, se você comprar... se você comprar, eu pago uma parcela de presente. Aí eu falei, beleza, vou dividir 2. Empreendedor é aquelas coisas, né? Eu falei, eu vou dividir 2 parcelas, você paga ou também paga. Deu certo? Não, ele pegou e falou, não, nada. Eu falei, não, pode dividir no mínimo em umas 6, aí eu pago uma. Aí eu rachou de rir no dia. Eu imagino, as negociações aleatórias. Sim. Aí tá, né? Daí foi indo, era um povo muito, que a gente gostava muito, né? Então, e aí, né, nisso veio mudando, cheguei na faculdade, tive uma... Na verdade, assim, como, né, aconteceu o que aconteceu, eu imaginei que eu não ia pra faculdade. E aí, só que daí, a minha irmã estudava lá no Sul, bem no Curitiba. Minha irmã, ela tinha que sair de lá. E minha irmã me chamava pra ir morar com ela. Só que, gente, no frio, quem vive no frio? Como é que você vive no frio? Eu gosto. Nossa, você tem que tomar banho, sentar naquele vaso gelado pra fazer... Mas pra tudo tem jeito, tem chuveiro quente. Você já viu aqueles aquecedorzinhos pequenininhos, portáteis? Mas... não era o que cabia na condição, né? Tá, entendi. Sim. Nossa, eu quando tava lá no Sul, inverno mesmo, pico do inverno, nossa, eu levava o aquecedor até pra tomar banho. Mas como assim? Que aquecedor você fala? Como é que é? Elétrico, você coloca na tomada e ele aquece o ambiente. É um pequenininho, portátil, tipo um mini ventilador, só que é um mini aquecedor. Nossa, que legal. Quando eu for pro Sul, agora eu vou... Porque o que eu mais detestava era tomar um banho morno e sair e aquele gelo. Gente, inverno é assim, é só quem sentiu que entende. Porque até o osso fica gelado, assim, sem explicação. Não, fica duro, né? Rígido, é isso aí. E daí eu comprei o aquecedor, você acredita, pra isso. É claro que eu usava daí, né, nos outros cômodos da casa, mas a parte, assim, que eu, assim, menos gostava... era do banho. Nossa, é muito frio, gente. Mas sinto saudade. Então, aí eu tive... Daí minha irmã falou, não, vem morar aqui comigo. Eu falei, não vou. Eu falei, é muito frio. Eu falei, vamos pra Campo Grande. Falei, beleza, fomos pra Campo Grande. Lá ficamos um tempo morando com o meu primo, depois fomos morar com a minha prima, tipo, questão de semanas. Chegou, daí, como tava eu e minha irmã lá, daí nisso eu não tinha passado nenhuma faculdade. Aí... eu andando com um amigo meu, inclusive tem uma gratidão, ele é meu amigo até hoje, se tornou mais meu amigo do que o outro amigo. Ué? Porque assim, eu saindo com um amigo meu, que era dois Rafaéis. Legal. Tinha o Lemes e o Nolasco. E eu saindo com o Nolasco eu saí com o Lemes e o Lemes me apresentou o Nolasco. E ali no meio da conversa, ele, comecei a fazer faculdade. Aí eu, o quê? Agronomia. Ele falou, tá tendo bolsa, inclusive, tenta lá. Aí eu, sério? Eu falei, fui lá e tentei. Consegui a bolsa. Legal. Então, 75% de bolsa, foi bem... Nossa! Comecei a fazer a faculdade, cheguei na faculdade, assim, arrasando, colando horrores. Ele me passou todo. Porque como eu cheguei atrasada, já tinha 1 mês e meio que já tinha começado. Imagina. Já tinha acontecido as primeiras provas. Nossa! E aí ele me passou colei horrores. E aí, no segundo semestre, comecei a estudar mesmo. E comecei a ter uma paixão. Foi a primeira vez na minha vida que eu estudei de verdade. Porque a vida inteira, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre empurrei com a barriga. Sempre colei. Até o que eu sabia eu colava, só pra ter certeza. Colava em tudo. Mas sabia que isso acontece com muita gente, Tayane? Eu percebo que, assim, na escola, nós não temos a opção de escolher aquilo que nos agrada. Entende? Tem conteúdos que são obrigatórios. E tem conteúdos que são obrigatórios que não combinam com a gente. Ao mesmo tempo que tem pessoas que gostam de português, tem pessoas que não gostam, vão gostar de matemática. E a faculdade, a gente tem um poder de escolha. A gente vai escolher algo que se conecta, algo que faz sentido, né? Mas eu tava muito em dúvida em questão da faculdade, porque assim, quando eu saí, eu queria fazer marketing, eu queria fazer
designer, eu queria fazer arquitetura, eu queria fazer engenharia civil, eu queria fazer fisioterapia. Nossa, só tudo isso? Fisioterapia. Não, tipo, eu tava em dúvidas. Eu achei que você tava em dúvida em 2, não em 10 opções. Não, eu tava em dúvida muito, mas eu queria fazer engenharia, eu queria fazer química, eu queria fazer física, eu queria fazer agronomia, eu queria fazer, veterinária, eu queria fazer tanto curso. Tá, daí consegui na agronomia, né, e aí só o que me fascinou, o que foi minha grande virada ali em Campo Grande, eu acho que foi meu primeiro passo, assim, pro despertar, eu falo, né? Ai, legal. Que eu tive, eu ver aqueles negócios no microscópio. Eu falava, gente, mas eu não tô vendo nada aqui. Aí você olha no microscópio, tudo se movendo. Eu falava, gente, mas como que isso acontece? Como que isso é possível? E eu ficava impressionada. E eu tive uma bênção, uma iluminação na minha vida, que foi a minha amiga Laís, que eu falo que ela é muito parecida com você. A Laís, verdade, você já falou Eu já mostrei uma foto, não mostrei aquela de cabelo longo, assim. Eu também, na verdade, acho que eu mostrei sua foto pra ela esse mesmo. Ela é daqui? Não, ela não é daqui. Que interessante. Eu conheci ela lá em Campo Grande e ela me levou pra esse universo de chakras. Eu não tinha ouvido falar em chakras. Você comentou, acho que teve um podcast mesmo que você comentou sobre ela. Acho que foi o primeiro, não sei se ele foi ao vivo esse. Mas eu lembro da história. Então, aí ela pegou e ela me levou pra esse negócio dos chakras. Eu nunca tinha ouvido falar em chakras. E era um negócio que era todo domingo, 3:30 da tarde, mais ou menos. E a gente... Era de graça e a gente ia, ela tinha um skateboard, uma coisa assim. Skate grande lá, que não sei, não. Era um rolê bem aleatório, assim. A gente ia pra lá, assistia as palestras e eu, uau. E junto com a faculdade, vendo aquelas coisas minúsculas. Assim. Aí, pra mim, as coisas da energia começou a vir me fazer muito mais sentido. Eu falei, realmente, a gente não vê. Foi seu despertar, né? A gente não vê. Aí é onde que eu começou... Aí eu reassisti de novo pela terceira vez. O segredo. O segredo. Aí tudo fez sentido. Agora eu entendi. Você baixou. Né? Aí eu... Uau, nossa, que demais isso daqui. E aquilo pra mim começou a ser muito... real? Começou assim a falar, nossa, realmente isso existe. É a nossa verdade universal, né? Só que nisso veio muitas dúvidas. Sim, com certeza. E que dúvidas que eu acredito que ainda não foram respondidas ainda. Não tem clareza, talvez. Às vezes eu nem pergunto mais. São dúvidas que ficaram guardadas ali. Que é onde eu vou tirar agora. Né? Agora é minha vez daí, né? Bora, então. Vamos ver, né? Do que é feito essas perguntas. Vai ser feito tudo aqui na minha mente. Eu tenho uma dúvida, assim. O que é Deus? O que é Deus? Olha, gente, muito interessante você começar com essa pergunta, né? Assim, a minha visão de Deus, Tayane, ela não está ligada a nenhuma religião e nenhum processo religioso. Tá? Importante que isso fique claro logo de cara. Acho que assim, leva isso pro podcast inteiro, porque tudo que eu falar aqui não vai ter ligação com religião. Eu estou falando de espiritualidade. Tem uma diferença, depois, inclusive, a gente pode clarificar, tá bom? Então, Deus se trata de uma fonte criadora, uma fonte energética de onde tudo flui, certo? Então, dependendo da cultura, da religião, da crença que você pega, vai haver várias definições, denominações, né, para essa energia. Então, tem Deus, tem o universo, tem o Criador, tem algumas outras também expressões mais indianas, mais orientais, que eu nem vou abrir isso aqui agora, né? Mas é importante que fique registrado que nós estamos falando de uma consciência energética, certo? De onde tudo flui, ok? Então, quando nós passamos a estudar a física quântica, especificamente, inclusive, né? Vou até abrir um parênteses aqui. A física quântica comprova a existência de Deus de forma científica. Porque na física quântica, Deus é o vácuo quântico. Entende? O que é vácuo quântico? O vácuo quântico é a base de tudo. Então, a gente está aqui, certo? E nós estamos em cima de uma base. Essa base, ela é neutra. Você já viu, no Segredo acho que fala muito sobre isso também. Se a gente pegar essa mesa aqui, um telescópio especial, e você aproximar, vai chegar um momento que a gente vai entrar assim dentro da madeira. E daí vai ser descoberto átomos, e dentro desses átomos existem partículas e moléculas. E esse interior do átomo seria o vácuo quântico, que seria Deus. Entende?
Porque, por isso que eu falo, ela essa explicação que eu trago, e eu gosto de falar dela justamente porque eu vejo que a física quântica comprova a existência de Deus de forma científica, certo? Isso começou lá atrás com Albert Einstein, que fez um excelente trabalho para a gente estar entendendo tudo que a gente está entendendo hoje. Então, você percebe por que eu falei que eu estou falando de Deus não de uma forma religiosa? Certo? Então, nós, seres humanos, se aproximar, né? Nós vamos encontrar células. Dentro das células tem os átomos. Átomo tem partícula e tem molécula. E claro que foi descoberto recentemente também umas nanopartículas. Enfim, é mais aprofundado o conteúdo, né? Então, esse interior dessa célula, esse átomo, ele é só energia. Entende? Ele tá ali dentro, assim como você viu lá no microscópio, as bactérias. Certo? Foi o quê? Você vê assim, você não vê, mas se você coloca no microscópio, você enxerga. Então, nosso interior energético, ele também não fica claro a esses olhos. Mas, por exemplo, quem desperta o terceiro olho, né? Consegue visualizar somente a energia da pessoa, sem o corpo físico, certo? Então, ela está visualizando esse acúmulo dos átomos, entende? Que forma o que é a nossa energia, certo? Então, isso é o entendimento de Deus. Por isso que a gente fala que Deus habita em nós, que nós somos a semelhança de Deus. Porque em energia, nós somos idênticos. Então, não está falando de forma física, até porque Deus não tem uma forma física, correto? Certo? Qual que é a sua visão nesse sentido de Deus? É um velhinho lá, sentado num trono? Não, pior que assim, seria bem exatamente o que eu imaginei, por questão assim que eu já via que nem prótons e elétrons, Isso. negativo e positivo. E positivo e negativo, né, no caso. Prótons e elétrons, daí tem o átomo dentro, daí o que vai... Isso, deixa eu só clarificar. O que você falou tá dentro das partículas, ok? Então, a gente tem um átomo, as moléculas, as partículas, e o que você definiu agora está dentro das partículas, entende? E daí foi descoberto mais nano, enfim. É um acúmulo energético e cada um tem uma função. Assim como você descreveu que tem uma polaridade positiva, tem uma polaridade negativa. E daí a gente entra num outro assunto que também está ligado à existência de Deus, que é a dualidade. Que seria yin e yang. Também, mas se baseia o quê? O universo todo é baseado e construído na dualidade. Então, da mesma maneira que existe amor, vai existir ódio. Que existe luz, vai existir sombra. Que existe alegria, vai existir tristeza. E o universo é em harmonia em si com essas duas energias, né? Então, por exemplo, quando nós começamos a evoluir espiritualmente, a gente descobre que a gente tem que abraçar nossa sombra. Por quê? Porque nossa sombra faz parte de quem nós somos, porque somos seres duais. Né? Então, a gente nunca vai passar por um processo espiritual onde você vai aprender a anular sua sombra, onde você vai aprender a desligar sua sombra. Você fala sombra que sentido sombra mesmo? Porque eu imagino sombra, o sol batendo, ficando minha sombra. Não. Então, sombras internas, aquelas questões, o nosso lado negativo, vamos colocar assim. Você não descreveu aí que lá na infância, mais cedo, você era rebelde e tal. Então, seu lado negativo tá ligado à rebeldia, percebe? Você aprendeu com ele. Mas aí dentro ainda tem isso. Percebe? Sim. É sua particularidade. Você aprendeu a equilibrar ela para ela parar de te prejudicar. Porque essa rebeldia com impulsividade vai te colocar em situações bem complicadas. Certo? Mas a partir do momento que você aprende com a sua sombra, que foi o que você fez. Você olhou para sua sombra falava palavrão, sua sombra não ligava para as pessoas. E você aprendeu com ela. E provavelmente por isso que você chegou aqui onde você tá, né? Então, essa definição de Deus, eu percebo que ela tá muito ligada ao sistema de crenças, quando a gente fala da humanidade, da massa. A partir do momento que a gente passa por um despertar, a definição de Deus muda. Né? Então, às vezes, você já tinha uma visão mais aprofundada justamente já por todo o conteúdo que você já recebeu, já estudou. Mas, na maioria das vezes, as pessoas literalmente imaginam Deus sentado numa nuvem, com uma barba, olhando pra gente. E não é isso, né? E a gente pode até pegar trechos aí da Bíblia mesmo, porque a gente sabe que lá tem toda uma definição de que Deus é onipresente, onipotente. Tem mais uma coisa. Enfim, que ele está em todo lugar a todo momento, correto? Então, como ele estaria em todo lugar a todo momento se ele tivesse um corpo?
Entende? Então, ele é uma energia, é uma consciência, né? Eu, às vezes, falo muito sobre... Eu defino muito como universo essa energia, né? E eu atendo muitas pessoas que elas não entendem. Elas falam, nossa, você fala de universo, o que é o universo? E, às vezes, para simplificar, eu falo, é Deus. Porque as pessoas já têm essa definição aí básica de Deus, né? Apesar de não ser a visão mais aprofundada. O que não está errado. Por quê? Essa visão que eu estou passando depois de uma grande expansão de consciência. Então, a pessoa que tem outra definição de Deus não quer dizer que está errada, quer dizer que ela está com a consciência mais retraída, certo? Mas a partir do momento que ela se abre, a informação correta vai chegar, né? Assim como chegou para você, certo? Então, de forma simplificada, Deus se trata de uma consciência, de uma energia que está em todo lugar, a todo momento. Na física quântica, nós definimos como o vácuo quântico ou o vazio, né? Que seria a base do universo, né? A base energética do universo. O livro Kabbalion, inclusive, ele fala que o universo, que Deus, é uma mente, é uma consciência. E nós estamos morando dentro da mente de Deus. Nossa, legal, profundo. Sim. Bem interessante. Sendo, trazendo essa explicação de Deus sobre a ciência, então, o início, como você define? O seu conhecimento, como que seria o início? A gente veio dos macacos, então? Você acredita nisso? Eu tenho dúvidas, porque, tipo, acreditar que a gente veio de um barro e acreditar que a gente veio de um macaco, não dá pra acreditar nenhum dos vamos dois. Lá. Toda a história que nós temos registrado, principalmente religiosa, espiritual, sobre Deus, ela está cheia de simbologia, tá? Eu tive um grande despertar de consciência quando eu fiz um curso de apometria. A apometria, ela é uma terapia que visa o desdobramento dos corpos, a limpeza de todos os chakras, todos os cordões e todos os 144 corpos que nós temos. Sim, porque nós habitamos simultaneamente em várias dimensões. Certo? Mas, enfim. Deixa essa para depois, né? Eu sei. Então, o início, ele não pode ser registrado pelo início da vida no planeta Terra. Porque o início, ele é muito além, sabe? Eu, na definição, na expansão de consciência que eu tenho hoje, e assim, eu vou falar isso, e muitas pessoas que não experimentam essa expansão de consciência, elas não vão entender essa informação, tá? Mas, enfim. Espero que isso seja uma semente, que em algum momento você encontre o sentido nisso, tá? Então, o universo não tem um início e um fim. Deus não tem um início e um fim. Não existe. Tá? Na visão espiritual, na visão energética, nós sabemos que nós estamos aqui no planeta Terra para passar por um grande processo de aprendizado, onde nós aprendemos e com esse aprendizado nós expandimos o todo, nós expandimos o universo. Então, se o universo é uma consciência, assim como nós aumentamos, nós expandimos nossa consciência quando a gente aprende, não é? Quando a gente passa pelo autoconhecimento. Então, para expandir o todo, para expandir Deus também, nós passamos pelo processo de expansão, de evolução, de autoconhecimento, de equilíbrio, certo? Então, isso se trataria da missão que nós temos aqui. Basicamente é essa. Eu acho um pouco... deixa eu tentar filtrar um pouco mais essa informação para eu conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque ela é realmente uma informação muito particular, Tayane, que se as pessoas não têm uma base... fica um pouco difícil de compreender mesmo. E, inclusive, essa pergunta até me surpreende. E eu também acho que é a pergunta que todo mundo tem dúvida, né? Né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós não somos isso que a gente está vendo, certo? Então, eu estou Patrícia nessa vida, mas eu não sou Patrícia. Nessa vida, eu vesti o corpo da Patrícia. E estou vivendo essa experiência como Patrícia. Mas em outra vida eu fui João, em outra vida foi a Maria, na vida anterior fui a Joana, entende? Certo? Então cada existência é uma roupa. A roupa seria esse corpo. Então, compreendendo isso, significa que a base de tudo é energética. Essa experiência física que nós estamos tendo aqui, sabia que é só essa raça adâmica que está experimentando? Então, a raça adâmica é o quê? Que veio de Adão. Então, o corpo físico, certo? Então, por que a gente entende
que a gente veio do barro? Por que isso é contado para nós? O que acontece, Tayane? O planeta Terra que a gente habita aqui, ele é uma consciência também. Acredito que você já ouviu falar o nome Gaia. Já, mas eu não lembro. Então, Gaia é o nome do nosso planeta. Nosso planeta Terra é Gaia. É uma consciência feminina, inclusive. É. E Gaia que nos deu esse corpo físico para transitar aqui. Então, por isso que a simbologia que ele é feito de barro. Porque ele está vindo do físico. Gaia representa o barro. Entende isso? Não. É como se fosse uma roupa realmente, Tayane. E o planeta forneceu essa roupa para a gente transitar. É claro que, para isso acontecer, tem todo um processo biológico, humano mesmo. Por isso que a gente tem a ciência aí. E vai chegar um momento que a ciência vai comprovar essa existência de forma energética. Não anulando o físico, porque, na verdade, é uma junção de tudo. Eu sempre costumo falar que a física quântica veio para unir a religião e a ciência. Porque nós só encontramos todas as respostas quando nós juntamos os dois. Então, se a gente se baseia no conteúdo só religioso, na Bíblia que seja, ou nos ensinamentos que a gente recebe de líderes religiosos, aquela visão, ela pode... É muito complexo, Tayane. Tô tentando instalar um monte de filtro aqui para eu conseguir explicar e não tá dando certo. Vamos lá. Quando você, Tayane, se entendeu como ser humano a primeira vez, o que você lembra de ter sentido a primeira vez? Foi sua mente ou foi seu corpo? Você consegue saber disso? Lá, porque isso aconteceu na infância. Ah, seu corpo? No mente? Não sei. Não faço ideia. É o corpo. Corpo? É. Por quê? Até então, você é um ser energético. Aí você entra dentro de um corpo físico. Entende? Uhum. Um ser energético no sentido de alma, de espírito, como algumas culturas aí trazem, certo? Então, entra do corpo físico para ter essa experiência nessa vida. Então, a novidade em si, nessa existência, é o corpo físico. Porque o espírito nós já somos. Uhum. Energia nós já somos. Certo? Então, por isso que nós temos registros de várias existências. Por isso que a minha definição de início, eu percebo que ela não vai estar ligada nem ao fato de ter vindo do macaco, nem ao fato necessariamente de ter vindo do barro, dessa maneira que é colocada. Como eu disse, eu entendo que as religiões, elas utilizam muita simbologia. Certo? Então, quando fala lá que a gente veio do barro, o que eu entendo? Que o veículo que a gente usa, o veículo é esse corpo físico que a gente utiliza, ele realmente for fornecido por Gaia, certo? Então, quando nós estabelecemos conexão espiritual, nós sempre vamos estabelecer conexão espiritual com a mãe, que é Gaia, e com o pai, que é o alto, que seria o universo, que seria Deus, que seria o Criador. Então, de novo, a dualidade, percebe? Feminino e masculino. Então, sem esse ancoramento, a gente não fica aqui. Olha, às vezes, já uma vez aconteceu, eu atendi uma pessoa que ela estava bem próximo de desencarnar. E ela já era uma senhora, ela desencarnou de velhice, foi super tranquilo. E ela fazia acompanhamento comigo há um bom tempo. E eu conseguia acompanhar todo esse processo energético dela desprendendo do corpo físico. E a primeira coisa que desprende quando nós vamos desencarnar é com a terra. Nós não enraizamos mais. Já ouviu a palavra aterrar? Né? Que nós aterramos, nós nos conectamos com a energia do planeta, de Gaia. Certo? Então, quando está esse processo de desencarne, a primeira energia que é desconectada é a de Gaia. Por quê? É a energia de Gaia que sustenta o corpo físico. Certo? A conexão de pai conecta o seu espírito, alimenta o seu espírito, alimenta a tua energia, tua essência, né? Que a gente fala. Então, o início, ele na verdade, ele vai ser definido muito antes de qualquer registro histórico que nós temos aí. Uhum. Porque se trata de uma verdade espiritual, né? Muito louco. Fala 15 palavras. Fala, não entendi nada. A palavra que a Tayane mais gosta, né? Não, assim, então, Pergunta. não tem um início, não é? Tipo, a gente só tá vivendo um momento que pode ser de trilhões. Exatamente. Trilhões, então a gente E assim, você percebe como é difícil a humanidade aceitar essa ideia?
Porque o ser humano precisa registrar um início e fim. E isso não existe. E, por exemplo, o fim do corpo físico aqui nesse planeta, que seria o desencarne, não é o fim. Não é o fim. É o fim do corpo físico. Porque você está com um veículo emprestado. E falando já embutindo nesse assunto aí, reencarnação. Legal. E aí? Vamos falar primeiro de morte, o que é morte, e já vai pra reencarnação. É a mesma coisa, na verdade, né? Então, a morte e o desencarne é a representação dessa desconexão do corpo físico. Então, o que a gente entende como morte é a morte do corpo físico. Então, perceba, o seu corpo físico tem uma data de validade. No momento que nós encarnamos, nós viemos para esse plano de existência, já tem uma data definida para a gente partir. É. Na quiromancia, a gente consegue acessar essa data nas mãos, nas linhas das mãos. É bem interessante. E então, o processo de desencarne, ele tá ligado, o processo de morte, está ligado a essa data de validade do corpo físico. Certo? É claro que daí tem os processos kármicos, aí tem pessoas que se desencarnam por causa de doenças, por causa de acidentes, porque daí se trata de algo kármico, é um pouco diferente. Aqui eu tô realmente falando de uma vida tranquila, desencarne por velhice, de certa maneira. Certo? Onde tem uma leveza, onde não é uma pessoa que tem um monte de pendência para resolver, ou já chegou ao ponto de resolver essas pendências e ela já vai desencarnar para ir para um plano superior de existência, tá? Então, a morte e o desencarne se tratam da mesma coisa e fala sobre o fim do corpo físico, certo? Então, como eu disse, eu estou Patrícia nessa vida, então o meu corpo físico é Patrícia nessa vida. Vai chegar um momento que a Patrícia vai acabar. Vai acabar. Foi embora, acabou, venceu. Mas e sobre, reencarnação da pessoa voltar, ela volta pro mesmo corpo físico? Não. Não pro mesmo corpo, eu falo mais assim, em outro corpo. Sim, cada vida, cada encarnação, nós ganhamos um veículo diferente, conforme o nosso merecimento e conforme a nossa necessidade. Eu já vi quantas vidas você tem? Não lembro, pode ver. Não lembro. Não lembro. Ao vivo, é a esquerda. Deixa eu colocar o microfone aqui. Vai, respira. Nossa, que tensa. Certo, ela pensou, o que a Patrícia vai fazer com a minha mão? É um neném, você? Nova. Você tá na sua terceira encarnação. Um neném. Temos quantas? Tem um número? Não necessariamente. Quer dizer assim, até então, antes desse processo de transição planetária, nós tínhamos que encarnar em 12 casas que a gente fala. Essas 12 casas podem estar ligadas aos signos, por exemplo. Então, nós estávamos presos na roda de Sansara, que a gente fala, e nós tínhamos que encarnar várias vezes, certo? Desde 2012 para cá, iniciamos uma transição planetária, onde o planeta Terra está saindo de uma terceira dimensão, indo e ancorando numa quinta dimensão, certo? E com todo esse processo, nós, seres humanos, ganhamos o merecimento de sanar todos os karmas de uma vez. Então, não há mais necessidade de ficar encarnando. Agora você pode resolver tudo nessa existência e daí evoluir para outro plano. Tá, mas aí de evoluir é o quê? O que seria evoluir? Fazer o quê depois? O que acontece? O que acontece depois? O que seria? Mais trabalho, vou logo alertando. Como nós já entendemos que não existe início e fim, para a evolução também não tem fim. Entende? Então, olha, por que eu sempre falo, nós seres humanos somos os nenéns do universo. Para outras raças, nós somos bebês de 4 meses. Raças muito mais antigas que as nossas. Que a nossa, aliás. Certo? Raça, você fala o quê? Os seres multidimensionais. Então, existem muitas raças no universo e nós somos a raça mais nova, mais recente. Então, perceba, agora que a gente está saindo de uma terceira dimensão para ir para uma quinta dimensão. No universo, existem mais de 144 dimensões. Muito além disso. Então, percebe como a gente está no começo de tudo? De certa maneira? Você fala assim de dimensão. Dimensão seria o nível de evolução.
É isso? Quanto mais dimensões, mais evoluída a pessoa tá. Eu não usaria a palavra evoluída, eu usaria a palavra consciência. Quanto mais dimensões, mais consciente a pessoa é sobre a realidade do universo. Então, uma pessoa que está dormindo, que não tem consciência, ela acha que só esse plano físico que ela vê com esses olhos é real. A pessoa que já está subindo as dimensões, expandindo a própria consciência, ela já abre o terceiro olho, ela já vê as energias, ela já escuta informações de mestres, de guias, certo? A gente vai expandindo a consciência, certo? Então, quanto mais a gente fica conectado com o físico, mais menor fica a nossa consciência. Eu até costumo falar que é a galera do chakra básico. Porque a galera que só quer saber do físico, do dinheiro, do que é carnal, do que é 1% de tudo que existe, né? Então, no chakra básico, por quê? O chakra básico rege a nossa sobrevivência. Então, uma pessoa que só visa o plano físico, ela tá com o estado de sobrevivência ativado, ela tá no estado primitivo de existência. Então, voltando à questão de morte, mas eu falo assim, o que eu penso? Então, você acha que não é bom a gente sofrer pela morte de alguém? Ou não? Não. Não, como assim? Mas você fala isso, desculpa o jeito que eu falo, mas e se fosse uma pessoa, um filho seu, uma filha? Sim, a saudade fica. Fica, né? Com certeza. Gente, eu trabalho com luto diariamente no meu consultório, Tayane. Com o quê? Com luto. Luto? Ah, tá. Entendi, luto. Luto. Então, a saudade, a falta da pessoa é só o tempo para dissolver. Certo? Não. Ok? Só que a partir do momento que a gente tem um pouquinho mais de consciência, a gente entende o seguinte. Se um ente querido meu desencarnou, querido, ainda mais querido, que eu amo tanto, como exemplo que você deu aí de filho, é o bem mais precioso que a gente tem na vida. Se ele desencarna, ele desencarnou. Que energia que ele precisa para seguir o caminho dele? Libertação? Ele precisa de luz. Se eu estiver sofrendo, que energia que eu vou mandar para ele? Escuridão. E eu não vou ajudar ele, eu vou atrapalhar ele ainda e me atrapalhar. Então você percebe como se trata de consciência? E entender energia. Então vai me perguntar, é bom sofrer por alguém no luto, no desencarne? Não, não é bom. Você vai atrapalhar você e vai atrapalhar o espírito. É claro isso. Isso precisa ser dito. Certo? Eu vejo muitas pessoas, Tayane, que chegam até mim no consultório com entes queridos agarrados no campo delas porque elas não deixam as pessoas ir. E daí esse ente querido com o tempo se torna um obsessor. Porque o que acontece? Só quem está encarnado tem energia vital. Certo? A partir do momento que a gente desencarna, a gente não tem mais essa energia vital física, do corpo físico, ok? Nosso espírito é todo feito de energia vital, obviamente. O que acontece é que esse espírito, ele acopla no campo das pessoas para ficar sugando essa energia vital, porque ele não tem como permanecer mais aqui. Então, ele só consegue permanecer se ele permanecer no campo de alguém, certo? Que são os obsessores, que a gente fala, os encostos, né? E na maioria das vezes, os obsessores são entes da família. Né? Que fica ali por pendências, por apegos. Aí há N possibilidades. Daí cada situação precisa ser analisada isoladamente. Então, não é bom sofrer por alguém que desencarnou, por mais que você ame essa pessoa. Há necessidade de guardar o que foi bom, a saudade vai existir, porque o corpo físico não está mais ali. Mas, gente, ela está viva em energia. Quem fez sessão comigo, quem veio até mim e eu ajudei a passar pelo processo de luto, sabe que eu guio elas até o ente querido delas. Em todas as sessões, se elas me pedem. Porque esse ente querido está habitando em outra dimensão. E quando nós expandimos a consciência, nós ganhamos a habilidade de transitar nessas dimensões. Claro que se esse espírito estiver lá no umbral, eu nem vou, né? Eu só faço isso se estiver na luz. Né? Só pra clarificar. Né? Nossa. Fala aí, já que você tocou aí, o que é umbral? Ai, eu sabia que ia vir essa pergunta. Gente, depois eu vou abrir esse podcast só pra eu refinar melhor essas informações pra vocês. Em outra oportunidade eu quero fazer a parte 2 disso aqui, hein? Não, porque aqui já tem mais 6 perguntas e a gente ainda não... Sim, então, é um assunto realmente, Tayane, é muita, assim, a gente passa a entender tudo isso com a expansão da consciência. Por isso que eu falei, esse conteúdo para algumas pessoas não vai fazer sentido, mas pode ser uma semente para ela despertar. Como vai ter pessoas que vão entender perfeitamente o que eu estou falando aqui. Né? Então, vai depender do nível de consciência dessas pessoas. Então,
É só? Desculpa. Umbral. Tá. Deixa eu beber uma água. Quer mais? Deixa eu até proteger a energia pra não ficar pesado, né? Que agora a gente vai falar de energias mais densas. É. Daí, deixa eu colocar mais. Então, vamos lá. Então, assim, como eu disse, o universo é feito de dimensões. Então, assim como existem dimensões mais sutis, também existem dimensões mais densas, correto? Então, nós descobrimos e entendemos, né, que o nível de consciência dessa pessoa que vai definir onde ela se conecta. Então, vamos lá. Tem um estudo bem recente que está registrando que o planeta Terra já está vibrando em 432 Hz, tá? Então, o planeta Terra já tem uma vibração de quase 500 Hz. 500 Hz já é uma vibração de amor incondicional. Então, 500 Hz que se trata da quinta dimensão. Então, o planeta Terra ainda está ancorando na quinta dimensão, correto? Mas você fala isso mesmo diante de todos os acontecimentos que tá acontecendo? Eu quero concluir. Vai. É isso aí. Porque o que acontece? O planeta Terra está ancorando na quinta dimensão. Mas cada ser humano também precisa fazer o mesmo. Não é porque o planeta Terra está nesse processo que automaticamente todo mundo vai evoluir. Não. Até porque o evoluir, o despertar, se trata de um processo de autoconhecimento. Se trata de um processo de você olhar assim para mim, olha, tá ruim esse comportamento, tem que melhorar. É isso que expande, é isso que melhora a nossa energia. Então, hoje, o planeta Terra está a 432 Hz. Mas nem metade da humanidade está ancorada nessa energia ainda. A maioria das pessoas estão ancoradas em energias a menos de 200 Hz ainda. Aí vamos lá, como eu falei, é dimensões, tudo é dimensões. Então, se o planeta Terra está em 432 Hz, significa que vibrações abaixo disso já são vibrações do umbral. Já são dimensões umbralinas. Certo? Então, quem conhece, por exemplo, a tabela do David Hanks? Quem não conhece, pesquisa aí depois. Tabela do David Hanks. Ele conseguiu medir os níveis de consciência em hertz. Né? Então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que está lá vibrando 20 hertz, ela está conectada com as primeiras dimensões do umbral, percebe? É muito denso. Então, essa pessoa não tem um nível de consciência expandido. Essa pessoa não tem um entendimento da vida. Essa pessoa vai estar triste, vai estar depressiva. Percebe a vibração dela? Então, vamos lá. Semelhante atrai semelhante. Então, se ela vai estar vibrando 30 Hz, automaticamente ela vai se conectar com a dimensão que pertence a ela. Semelhante atrai semelhante. Não tem como você vibrar 30 Hz e estar lá na dimensão de 500 Hz. Não existe. Não é possível. Né? Aquela história. Não tem como plantar feijão e colher arroz. Não tem como. Né? Então, o umbral, ele também tem várias dimensões. E essas dimensões do umbral, elas, de certa maneira, elas são dimensões densas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem comum aí, que o pessoal usa muito, que é o exemplo dos serial killers. Né? Então, quando eles desencarnam, né, devido ao nível de densidade do próprio campo, eles vão direto para o umbral. E vão lá, tipo, na primeira e na segunda dimensão, bem denso mesmo. Certo? Nós temos também um conhecimento que no umbral existe uma dimensão que pertence aos suicidas. Correto? Por causa do nível de densidade também. Certo? Então, dificilmente, por exemplo, uma pessoa que foi boa a vida toda, que amou, que perdoou, ela não vai para um lugar desse, percebe? Né? Ela vai para uma dimensão superior de existência. Certo? E não é que ela vai descansar, que ela vai... Não, o trabalho continua, a expansão continua, a evolução continua. E quem está lá nas dimensões mais densas também tem a oportunidade de evoluir. Né? Quem trabalha com a espiritualidade sabe que frequentemente os seres espirituais realizam resgates no umbral. Nós, quando começamos a trabalhar a nossa energia, chega num ponto energético que a gente também tem que fazer a nossa parte, ajudar. É muito comum, eu tenho inclusive uma aluna, paciente, amiga e cliente, a Andressa, que ela já está fazendo resgates no umbral quando ela dorme, né? Então, toda vez que nós dormimos, nós entramos em projeção astral, porque é o corpo físico que precisa descansar, o nosso espírito não precisa de descanso, é o corpo físico que é limitado e precisa dormir. Então, nossa energia desprende e vai trabalhar. Certo? E isso vale para pessoas que têm missões
particulares, certo? Então, a minha missão é muito missão de resgate. Então, é muito comum eu sonhar que eu tô lá ajudando alguém, que eu tô resgatando alguém, ou às vezes além. Eu recebo, às vezes, alguém no consultório em si, que às vezes está com um ente querido, que ela se preocupa muito e ele não foi pra luz ainda, tá lá. Eu tento fazer esse resgate também dessa pessoa. Só que aqui a gente tem uma coisa muito importante que precisa ficar registrado também, que é o livre-arbítrio. Então, até o ser denso, que tá lá numa dimensão densa, que ele fala, não, eu não quero evoluir, eu quero ficar aqui, isso vai ser respeitado. Porque é o livre-arbítrio dele. Então, por isso que eu falo, a gente sofre enquanto a gente está escolhendo sofrer. Porque o sofrimento é um estado de consciência. Então, percebe? Porque que daí a gente volta até na questão do porquê que não é bom sofrer por um ente querido. Né? Imagina um ente querido desencarnou, já não foi muito bem quando estava encarnado, né? Aí ele vai desencarnar, vai para um lugar inferior, de energia inferior. E daí a pessoa que ainda fica apegada a ela fica jogando sofrimento. Pior a situação. E eu sei que esse processo não é consciente. Eu sei que a pessoa não tá jogando essa energia de forma consciente. É a dor. Mas você percebe como a dor se trata de uma ilusão da terceira dimensão? Quando nós começamos a estudar a verdade espiritual, nós entendemos que a partir de uma quinta dimensão já não existe dor, doenças, miséria. É outro estado de consciência. Só que, infelizmente, não são todos os seres humanos que estão experimentando essa energia. Só que essa energia já está disponível. Já está disponível para todo ser humano que quiser despertar e quiser acessar. Ah, mas como que eu acesso, Patrícia? Evoluindo, expandindo e aumentando o teu padrão vibratório. Então, um padrão vibratório de 200 Hz abaixo, gente, é sofrimento, é denso. A pessoa não está bem. E isso eu percebo só de medir energia, sem às vezes nem se aprofundar muito, certo? Porque aquilo ali já comprova que o sistema dela não está bem. Então o sistema se trata dos pensamentos, dos sentimentos, da energia e do corpo físico. Como a gente falou em outro podcast, os 4 pilares aqui no plano físico, certo? Nesse plano inferior de existência, certo? Então, eu acredito que essa definição do umbral, para às vezes algumas pessoas entenderem de uma forma mais fácil, tem sim, às vezes, algum tipo de conexão com o inferno que a gente vê. Mas não aquele inferno religioso. De fogo, não. Sofrimento. O sofrimento até existe, porque é uma dimensão de sofrimento. Só que não é assim, gente, o diabo tá lá esperando você chegar pra queimar você. Não tem diabo, não tem demônio, não tem. O que tem é um monte de obsessor, que é o quê? Um monte de almas perdidas que não evoluíram, que não expandiram. Decidiram ficar pequenininhas, entende? E o universo é tão abundante que a todo momento ele tá tentando ajudar essas pessoas a evoluírem. Essas almas, no caso, né? E aí? Uau. Muita coisa, tá. E você fala, onde que você, em espécie física, esse umbral, ele tipo, fica no universo? Onde que seria? Fica no universo. Então você fala que tem vida após aqui. Então essa opção de avatar, ET, existe? Como que é o Forster? É que são coisas tudo totalmente diferentes. Primeiro, um umbral, ele é uma dimensão. Só que ele se trata de uma dimensão mais física. Então é uma energia, é uma dimensão inferior à nossa. Então vamos imaginar... Deixa eu desenhar aqui. Várias dimensões. Ó. Certo? Aí nós estamos aqui, ó. Vou marcar 500 Hz. Então, assim, nós estamos nessa dimensão aqui, correto? 500 Hz. Quer dizer, né? Quem está evoluído está nessa dimensão. Né? Quem está se ajudando está nessa dimensão. E, então, nós temos dimensões inferiores e isso se trata do umbral. O umbral não seria um lugar local, entende? Seria uma dimensão. Consegue entender isso? Estudar mais física quântica que você entende. Porque é um lugar não local que a gente fala. Por quê? O lugar local é num plano físico. Certo? Entende? Então é isso que o ser humano procura muito, essa representação de entender onde é. Né? Então é uma energia inferior, mas é dimensões. Ela não estaria num local aqui no planeta Terra ou no universo de forma específica. Porque se trata de uma dimensão. Então, todas as pessoas, todos os seres
desse universo inteiro que estiver vibrando 20 Hz vai se conectar com essas energias, entende? Não importa onde esteja, porque é um nível de consciência, não é um local. Tá? Quando a gente fala também de viver o amor incondicional, de viver acima de uma quinta dimensão, também não é um lugar local, é um estado de consciência. Então nós entendemos aqui dentro, quando a gente está com a energia lá em 20, nós temos um tipo de pensamento, nós temos um tipo de sentimento. Quando nós estamos lá nos 500 Hz, os pensamentos são mais leves, os sentimentos são mais leves, até o nosso olhar com o mundo muda. Fica mais fácil a gente ver aquelas coisas belas, né? E percebe, a pessoa que tá no 20 Hz, ela tá sempre reclamando de tudo, porque ela não tem esse olhar bonito com a vida, ela não enxerga as coisas boas, tá? Então vamos para outras questões aí. Você falou então dos avatares, né? Então assim, os avatares, é bem interessante você falar sobre isso. Onde você ouviu essa palavra? Não, eu falei? Não, porque assim, de filme, né, que vê essas coisas diferentes, espécies diferentes. Tá, entendi o que você quis dizer agora. É que assim, a definição que eu tenho de avatar, ela é outra e não tem nada a ver com o filme. Ah, tá. Então, assim, a humanidade teve grandes avatares. Esses avatares vieram com uma missão de trazer um conhecimento para expandir a consciência da galera. Certo? Então, esses avatares se tratariam da energia crística que a gente fala. Então, essa energia crística, ela encarnou em Jesus, ela encarnou em Buda, ela encarnou no Krishna. Nossa, em várias culturas e períodos de existência tiveram avatares. Certo? Então, nossa história está aí registrada. Então, os avatares se tratam o quê? De pessoas que vieram com um nível de consciência elevadíssimo e vieram só para trazer informações. Eu costumo dizer que esses avatares, eles vieram para finalizar um ciclo da humanidade e iniciar o outro. Porque perceba, toda vez na história que veio um avatar e encarnou, a humanidade mudou em alguma questão. Tipo qual? De evolução. Então, nós fomos ficando mais, eu vou usar a palavra evoluído, mas no sentido de sair do estado primitivo. Percebe? Outra palavra sem ser primitivo? Primitivo, para mim, seria essa questão mais física, sabe, Tayane? De estar conectado só com o físico. Por isso que eu falo primitivo, porque seria inicial. Inicial o quê? É o físico. É a primeira coisa que a gente entende quando a gente encarna nesse plano. Certo? Sim. Mas a verdade universal, ela tá ali e ela é muito além, certo? Aí eu vi também, então assim, os avatares, por exemplo, são energias crísticas que vêm de uma dimensão muito acima, por exemplo, de uma 30ª dimensão. É muito mais sutil, é uma energia muito mais sutil. Um nível de consciência muito mais evoluído e expansivo, acho que qualquer ser humano consegue atingir encarnado aqui, tá? Porque o corpo físico é limitado, né? Uma vez eu li um livro que conta a história de Jesus, mas de uma forma quântica. Conta as curas que ele praticou, mas de uma forma quântica. E tem um estudo lá que dizia que o campo áurico de Jesus dava mais de uma quadra. Uma quadra que a gente conhece, o que a gente entende que é hoje, né? Então eu, por exemplo, consigo expandir meu campo áurico no máximo 10 metros e assim, suado, né? E claro que eu já percebo que eu tenho uma habilidade mental e por isso que eu consigo promover essa expansão. Porque normalmente a gente expande ali 5 metros no máximo. Então Jesus tinha muito mais expansão. Mais de 30 metros de expansão no campo áurico. Então é muita consciência, é muita luz, é muita energia, é muita informação sutil. E ele veio com essa missão de trazer isso, certo? Ok? Então você fala que Jesus foi tipo um avatar na sua... Jesus foi um avatar. Foi um avatar. Todos, como eu te disse, todos os seres que vieram, todos os seres que vieram trazer algum tipo de evolução para o planeta, para a humanidade, se tratava de um avatar. Porque a missão do avatar é essa. A missão do avatar não é vir aqui aprender. A missão do avatar é vir ensinar. Correto? Também achei interessante aí você ter falado dos seres multidimensionais, eu citei antes, né? Que são os ETs, né? Isso também é uma informação que gera muito tabu, na maioria das vezes, né? E eu percebo que também é falta de conhecimento. Então, da mesma maneira que eu expliquei que existem dimensões inferiores e que seres desencarnados pertencem a essas dimensões inferiores, existem dimensões superiores, então existe muito que a gente nem conhece, certo? Nós, aqui, o que a gente vê nesse plano físico, se trata apenas de 1% de tudo que existe no universo. Então, no universo existem muito mais galáxias, muitas raças, existe muito mais além do que a gente tem aqui. Nesse momento, por exemplo, de transição planetária que nós estamos vivendo,
existem muitas raças cósmicas que estão participando desse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, principalmente os pleiadianos e os arcturianos. Né? Que é isso? São seres multidimensionais, são raças, no caso. Né? Então, até se jogar aí no Google arcturianos, vai aparecer a imagem deles. Os pleiadianos, a mesma coisa. Então, todos nós, seres humanos, temos um registro cósmico. Todos nós viemos de outros lugares da galáxia para encarnar aqui nesse plano de existência e passar por esse processo. Então, facilmente eu conheço pessoas que habitaram em outras dimensões, pertenceram a outras raças, né? Só que tudo se trata de um nível de consciência para a pessoa entender isso. Eu já conheci pessoas que acessaram essa informação sem ajuda nenhuma, só por ter expandido a própria consciência. De se recordar da existência da vida num planeta assim, vivendo assim, com o corpo assim. Isso é uma coisa que está na nossa consciência, você só se recorda, tá? Uhum. Então, os seres multidimensionais se tratam de outras raças que existem, que nós definimos aqui como ETs, certo? E eles são muito mais antigos que a gente, tá? Não vai achar que eles que estão chegando agora, não, que é a gente que acabou de chegar. Né? Eu também achei bem interessante que bem recentemente os Estados Unidos, inclusive, eles publicaram uma nota lá, pelo que eu entendi, confessando, eu vou usar a palavra confessar, porque finalmente eles aceitaram passar essa verdade para a humanidade, porque é uma coisa que eles já sabem há muito tempo. Eu digo o governo em si, né? Porque existia uma preocupação com a humanidade, realmente, por exemplo, chegar a outras raças. Até então a gente achava que era só a gente aqui. E daí, de repente, chegar naves na nossa atmosfera, chegar outras raças, vai ser o quê? A humanidade vai enlouquecer, vai achar que é o apocalipse, né? Uhum. E não é nada disso. Aqui, o entendimento de que a gente não tá sozinho nesse universo. Nossa, imagina, seria um desperdício a gente achar que só a gente existe aqui. Que egoísmo é esse, né? Que ignorância é essa? Não existe, né? Certo? Então, por exemplo, os arcturianos, eles vieram de um planeta que habita numa 7ª dimensão. Então, perceba agora que o planeta Terra está chegando na 5ª dimensão. Então, eles vêm de uma 7ª dimensão. Então, são seres muito mais evoluídos. É claro que também existem raças inferiores. Então, também existem planetas involuídos, que a gente fala, que não evoluíram ainda e que automaticamente estão se conectando com a energia do umbral. Por isso que eu falei que o umbral não é um local. Um lugar local. É um nível de consciência. Então, do outro lado do universo, pode ter um planeta onde aquela raça não tem um nível de consciência, ainda está vibrando na energia do umbral. Lembrando que é uma vibração. O umbral é apenas uma definição para essa energia, para essa dimensão. Né? E esse assunto vai longe ainda, hein? Tem tanta coisa. Nossa, eu tô... Uhum. Você falou da reencarnação, então a gente não tem um limite, né, de reencarnação, a gente tá para evoluir. A gente vai encarnar enquanto a gente tiver débitos, tá? Então a gente encarna, assim, você vem para cumprir um propósito. Então assim, quando você vem, você já era energia, você já era de algum lugar. O que aconteceu é que você escolheu ter essa experiência no plano físico agora, mas como eu acabei de explicar, você é de outra raça, você pertenceu a algum local nesse universo. Porque não existe um início e um fim. Ok? Uhum. Então, quando nós viemos para esse plano físico, a gente sempre vem com alguma missão, com algum propósito, com algum aprendizado, sempre vem com alguma coisa. O que acontece é que a partir do momento que a gente ultrapassa o portal da vida, que a gente fala, que é o portal da encarnação, nós esquecemos da nossa verdade espiritual. Porque o corpo físico é muito limitado, o corpo físico não aguenta um nível de consciência muito expandido. Então, ele filtra as informações que você vai se recordar. Mas aí, já tem muitos registros de crianças que estão se lembrando das encarnações anteriores. Tem, inclusive, muitos vídeos rolando por aí sobre isso. Né? E eu acredito que se trata já da vibração. Da expansão planetária em si, da evolução planetária. Porque você está vendo, estão ouvindo crianças que estão lembrando das verdades universais, das verdades espirituais com facilidade. Coisa que eu não tive. Né? Então... Aí você veio lá na primeira vida, né? Se esquece da sua verdade universal, da sua verdade espiritual. Aí você chega aqui no plano físico. Conhece álcool, carne, sexo. Tudo que é do físico. Né? E essas almas, elas desequilibram o caminho. Elas se esquecem do propósito. Certo? Aí o que acontece?
Até então, isso não é o suficiente para gerar karma. Mas a partir do momento que essa alma, sem o entendimento da verdade universal, ela começa a ter condutas negativas. Então, condutas negativas seria o roubo, morte, abusos, que é uma coisa que está muito registrada na nossa história também. Né? Isso trata de uma verdade aqui do ser humano, infelizmente. Né? Então, você percebe que essa alma veio, ao invés de ajudar, ela atrapalhou pessoas. Entende? No exemplo que eu tô dando. Uhum. Então, essa pessoa gerou uma coisa que nós chamamos de karma. Na verdade, o Buda definiu, né? Buda trouxe essa palavra. Que é o karma. Então, o karma é o acúmulo das coisas negativas que nós fizemos encarnados. Aí, essa pessoa que cometeu tudo isso foi lá e desencarnou. Porque, né? Obviamente, semelhante atrai semelhante. Então, se você tá plantando morte, você vai atrair morte pra você, correto? Aí, com essa energia, o que vai acontecer? Você vai lá pro umbral, como eu disse, né? Aí, você vai lá no umbral, aí você passa pelo processo de consciência e você fala, eu errei. Eu encarnei, esqueci o que eu tinha que fazer, não fiz, pequei, né? Como algumas pacientes falam pra mim, né? Pequei. E, então, esse processo dela entender que ela errou é o suficiente para ela sair do umbral, para ela expandir. Aí essa alma vai para uma colônia espiritual se preparar novamente para encarnar. Então, no Brasil, atualmente, nós temos, se eu não me engano, 5 colônias espirituais acima do Brasil. E como eu te disse, eu estou falando de dimensões, eu não estou falando de um lugar local. Certo? Então, nós temos, por exemplo, em cima do Rio de Janeiro, o Nosso Lar, né? Que é uma das colônias mais famosas, devido ao filme aí do Chico Xavier. E também nós temos aqui mais perto de nós, que é a colônia Arco-Íris, que é acima ali da região da Rondônia. Eu não tô entendendo esse assunto, isso é novo pra mim. Então, vou explicar. Então, como eu disse, você saiu lá, no exemplo que eu estou dando, certo? Uhum. Saiu lá de uma dimensão umbralina. Você aceitou sua verdade espiritual, você entendeu que era além, sua existência não era só para aproveitar as coisas físicas, tinha um propósito, né? Uhum. Então, você volta lá para encarnar de novo. A colônia espiritual, ela seria uma dimensão que ela ainda está ancorada um pouco aqui no plano físico, certo? Então, seria uma cidade espiritual. Ok? Por isso que a gente define como uma colônia onde tem um acúmulo de almas, de pessoas vivendo ali, né? Mas não como seres humanos, em forma de energia, percebe? Uhum. Então, nessas colônias espirituais, ali você vai se recordar de qual era a missão, do que você não fez. É possível também você, nesse processo, encontrar inimigos que você fez naquela vida, né? E daí você decide assim, não, eu vou ter que voltar porque não fiz o que eu tinha que fazer, tá uma bagunça agora minha vida, gerei um monte de karma, vou ter que voltar. Aí você volta, segunda encarnação, aqui no exemplo que eu tô dando, certo? Aí você volta nessa encarnação e você se lembra do que você tem que fazer. Ou, vou além, porque assim, quando nós vamos encarnar novamente, há uma reunião com o conselho kármico, onde há mestres do processo reencarnatório, que eles vão te ajudar a definir como que você vai sanar seus karmas naquela existência. Então é tudo definido, existe um contrato espiritual para isso, sabia? Quando a gente acessa os registros akáshicos, é possível a gente acessar esses contratos, inclusive, tá? Então lá vai estar escrito assim, com 8 anos a Patrícia vai passar por isso para aprender isso. Com 10 anos, a Patrícia vai passar por isso para aprender isso. Ó, você que falou da rebeldia. Então, lá no seu processo encarnatório, provavelmente estava definido que você iria passar pela rebeldia para aprender isso. Entende? Isso é previsto, certo? Então, a gente vem e começa a viver isso. E daí, como eu disse, nós temos o livre-arbítrio, nós se esquecemos disso. Então, às vezes, a gente se desvia desse caminho espiritual. E por isso que a gente tem que ficar vindo. Porque essa altura, no exemplo que eu dei, essa pessoa já gerou karma. Então, agora ela precisa sanar o karma. Então, ela precisa agora gerar dharma. Então, o dharma é o oposto de karma. Então, se karma é um acúmulo das energias negativas que você produziu naquela vida, o dharma é o acúmulo das energias positivas que você fez naquela vida, entende? Uhum. E isso é suas intenções, suas atitudes, né? Porque tudo que a gente faz tem uma intenção, né? Então, daí essa pessoa, no exemplo aqui que eu tô dando, ela conseguiu fazer o que ela tinha feito. Quando ela desencarnar novamente, ela não vai para o umbral, ela vai direto para uma colônia espiritual. E se ela estiver cumprindo
tudo que ela tinha que cumprir, ela vai direto para um outro plano superior de existência. Ela já nem habita mais numa dimensão, numa colônia espiritual daí. Então, a colônia espiritual se trata de um local para te preparar para a próxima encarnação. Uhum. Você falou também da questão de vida, início da vida. O que você fala a respeito de aborto? Tipo assim, a vida começa a partir da onde? Como assim? Tipo... Eu não entendi essa pergunta ligada ao aborto. Clarifica para mim, por gentileza. Difícil. Né? Então, tipo, o que você pensa a respeito de abortar, né? Que fala, né? Abortar. É isso aí. O que você fala a respeito de abortar? Tá. Você, tipo, que nem em vários aspectos. Tipo, tanto pode ser uma pessoa que ficou aleatoriamente ali, quis ficar, ou uma pessoa que até mesmo foi estrupada. Sim. O que você fala? Tipo, é o certo, não é? É complexo. Primeiro, nada acontece por acaso. É claro que eu não concordo com o sofrimento e não concordo com esse tipo de conduta, mesmo sendo um processo kármico, não importa. Eu acho que uma coisa não justifica a outra, até porque a gente está aqui para aprender a fazer diferente, a fazer melhor, então não faz sentido, correto? Eu entendo que o aborto se trata de uma intervenção no livre-arbítrio daquela alma, então gera karma, certo? O aborto causado, né? Porque nós temos também registros de abortos espontâneos. E os abortos espontâneos aí tem outra visão. É o quê? Onde aquela alma, ela cumpriu o papel dela sem nem precisar encarnar. Então, eu tenho casos assim, olha, vou citar. Que a mãe me procurou porque ela passou por um aborto recente. Eu vou abrir o campo, vou acessar as informações para conseguir auxiliar ela e encaminhar, porque a gente tem que fazer o registro daquela alma para conseguir encaminhar ela, para ela conseguir viver outra existência, se for necessário para aquela alma, certo? Então, essa alma, ela vem, às vezes, com um propósito, por exemplo, na vida anterior, aquela mãe não conseguiu amar os filhos, certo? Aí ela vem na outra vida com a missão de aprender a amar os filhos, correto? Tem mulheres que elas se conectam tanto com esse amor que o momento da gestação, ela dá tanto amor para aquele feto, que é o suficiente para o feto realizar o propósito dele com ela. Então ele nem precisa encarnar. E isso acontece nos abortos espontâneos, né? Claro que tem várias possibilidades e cada situação precisa ser analisada isoladamente. Eu estou dando um exemplo genérico, mas, gente, vocês que passaram por aborto precisa ser investigado. Eu preciso colocar no campo e entender o porquê, certo? Então, nesse caso do aborto espontâneo, eu já não tenho essa visão de gerar karma, porque já é um cumprir de um propósito. Então, é o contrário, já é o dharma. Mas a partir do momento que você interfere no livre-arbítrio do outro, né? Aí uma vez me perguntaram assim, foi bem interessante essa pergunta, né? Eu falei sobre isso e a pessoa falou assim pra mim, tá, Patrícia, mas o corpo é meu, né? Eu decidi por mim, eu não tô interferindo no livre-arbítrio de ninguém, eu tô fazendo a minha escolha, é meu livre-arbítrio. Só que acontece, gente, a partir do momento que a mulher engravida, tem um outro ser nela, não é só mais ela, correto? Né? Espiritualmente, nós sabemos que quando a mulher vai, antes dela engravidar, às vezes, até um ano antes, aquela alma que escolheu ela já pode ficar perto do campo dela, sabia? Compartilhando a energia. Até acontecer o momento da gestação e o momento dela conseguir vir pro físico, porque até então é só energético, né? Ela tem que atravessar o portal da vida, que a gente fala, né? Da vida física aqui, né? Entrar dentro de um corpo físico, que é o nascimento, isso aí, certo? Então, eu percebo que, a partir do momento que a sua atitude vai interferir no caminho de um outro ser, de uma outra alma, sim, gera karma. Então, é claro que o aborto tem várias colocações, né? Então, eu não defendo o aborto, se era isso que você queria saber. Na verdade espiritual que eu tenho, eu sei que isso não é saudável energeticamente, né? Mas há várias situações, não é, Tayane? E há situações onde a mulher realmente está passando por uma situação que nenhuma mulher quer passar, certo? Então, acho que nesses momentos, além de entender a verdade espiritual, a gente tem que ter empatia também. Porque, além de ser seres espirituais, nós estamos aqui para ser humanos também. E ser humano faz parte aprender a ter amor, aprender a ter empatia pelo outro, né? Que você falou o aborto
E quando uma pessoa, né, de uma forma consciente, ou às vezes até não, mata outra pessoa, mas não tô falando mais de criança, um adulto, assim. Mata outro adulto. É a mesma coisa, né? É um crime espiritual, além de ser um crime físico, né? Então, espiritualmente, você interferiu na vida de alguém, você paralisou a vida de alguém. Isso vai gerar um grande processo kármico pra você. E pode ser que você tenha que encarnar outra vida só pra ser morta. Percebe? Nossa, que sinistro. Por quê? Não. Você percebe que a gente tá falando aqui, Tayane, do plantar e do colher? É isso? Não existe pecado, Tayane. Sabia? O que existe é consequência das nossas escolhas. Escolhas boas vão gerar boas consequências, certo? Escolhas ruins vão gerar consequências ruins. Então a gente chama de pecado o quê? O que a gente escolheu errado. Você percebe? Uhum. Que a gente faz uma escolha ruim, dá tudo errado e você fala que que teve um pecado. E que realmente foi a sua escolha, entende? Uhum. Mas não pecado no sentido de que no universo existe um padrão de comportamento e todo ser humano tem que se comportar daquele jeito. Isso não existe. Nós somos seres livres aqui, realmente. Nós temos o livre-arbítrio. Só que a colheita, ela não é opcional. Né? Tem uma frase bem linda. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Uhum. Uhum. Qual foi a frase que você põe lá? Deixa eu ver. A gratidão é o combustível que te conecta com a realização de todos os seus sonhos. O plantio é opcional. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Então, a gente colhe o que a gente planta, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, você vibra amor, você vai atrair amor. Você vibra raiva, você vai atrair raiva. E assim, consequentemente, né? Se você vibra desequilíbrio, você vai atrair desequilíbrio, né? Entendi. Nem tô falando pra você, como assim? Sim. Falando de que você falou bastante em questão de missão, de cumprir, como que a pessoa existe alguma forma que a pessoa consiga descobrir essa missão sozinha? Porque querendo ou não, nem todo mundo tem condições a pagar uma terapeuta, alguma coisa assim do tipo. Bem interessante essa pergunta, porque realmente, Tayane, você percebe que a missão é algo que está dentro de você. Se alguém vai lá no consultório e fala, Patrícia, me ajuda a descobrir qual é a minha missão de vida. Eu não vou acessar minhas informações, eu vou acessar a informação dela para passar a informação para ela, né? Então, assim, a missão de vida, o propósito, ele fica cada vez mais claro quando a energia está sutil. Então, quanto mais expansão da consciência, mais clareza da missão, né? Tanto que eu já atendi pessoas, Tayane, que não tem um nível de expansão nenhum e queriam saber qual é a missão de vida e eu não consegui nem acessar. Porque ela não está pronta para saber. Por causa do nível de consciência dela. Certo? É claro que existem várias maneiras de saber isso também, como a numerologia, como o mapa astral, certo? Eu lá, no processo de terapia, eu pego essa informação no campo mórfico. Então, eu vou acessar o campo mórfico da pessoa e vou fazer a leitura das informações até eu entender qual é o propósito dela nessa encarnação. E como eu falei, essa informação também está no nosso livro da vida. Então, quando a gente acessa os nossos registros akáshicos, a gente também consegue saber qual é a missão. Então, existem várias maneiras. Mas a maneira de saber sozinho é evoluindo. Então, o que eu indico? Começa a praticar o autoconhecimento, começa a estudar sobre energia, começa a entender o que você tem facilidade nessa vida. Porque a nossa missão, ela está sempre ligada àquilo que a gente tem facilidade em fazer. Normalmente, para cumprir a missão de vida, a gente tem que sim adquirir algum tipo de conhecimento ao longo do caminho. Só que é algo nato dentro de nós, sabe? Percebe? Então, por exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa que falava muito, sempre fui uma pessoa que pensava muito, e eu sempre tive facilidade em acessar as informações. Sempre. Do nada. Às vezes eu tava numa roda de amigos, alguém pensava em suco de laranja, eu falava, ai gente, que vontade de tomar suco de laranja. Só que naquele momento eu não sabia que eu tava lendo a informação das pessoas, eu achava que eram vontades minhas. Hoje, com o nível de expansão que eu tenho, eu entendo o que é meu, o que é do outro, eu consigo fazer essa separação, certo? Então, eu acho interessante você, às vezes, parar, refletir, observar o que você tem facilidade em fazer nessa vida. Aquilo que às vezes você aprendeu sozinho. Aquilo que é leve pra você, que você só faz, só acontece e fica muito bom, sabe? Né?
Então, eu sempre fui tipo de pessoa que eu queria resolver os problemas. Então, alguém chegava assim, tô com dor de cabeça. Eu, toma isso, faz isso. Eu sempre tinha uma dica. Uma dica pra resolver o problema, né? Uhum. Então, eu percebo que é nato em mim essa facilidade em resolver os conflitos, em resolver os problemas. Uhum. E isso é o que me traz a facilidade de ser terapeuta. Claro que tem as habilidades também metafísicas, mediúnicas, que eu já trago de outra vida, que também facilitam muito o meu caminho, que algumas eu não precisei nem desenvolver nessa vida, só precisei me recordar, porque eu já desenvolvi em outra vida. Mas, basicamente, para iniciar essa conexão, é prestar atenção em você, porque não é nada fora. Essa resposta está dentro de você. Então, cuide dos seus comportamentos, cuide do que você tem facilidade, comece a estudar sobre energia, comece a entender o que tem propósito, o que você faz que faz você se sentir bem, né? Uhum. E a resposta tá ali. Quantas vezes você já teve? Eu estou na 4ª. 4ª? Também sou neném. Novinha. Mas sabia, eu tava conversando hoje de tarde com uma paciente, porque eu, por acaso, também vi as vidas dela hoje. E a gente, quando fala de vidas, a gente sempre tem um padrão demais, né? Então, todas as vezes que eu acesso vida, a pessoa quer ter mais vidas, né? Ela fala, eu só tenho isso. Ela se acha menos por isso, né? E eu falei com essa minha paciente hoje à tarde e, gente, é uma coisa muito real. Então, perceba. Considerando tudo que eu acabei de explicar, certo? Se você tem muitas vidas, significa, cara, que você fez muita merda e você tem muito karma pra curar. Então, ter muitas vidas não é bom, isso é ruim. Verdade. Certo? Então, às vezes as pessoas falam, eu tenho não sei tantas vidas. Eu falo, gente, quanto karma não tem, então, né? Uhum. Então, nesse caso, mais não é o melhor. Nossa. Né? Você falou também da questão de leituras. Como que você faz ali a leitura do campo? Ali? Como sim. que você recebe essa energia? Como que é? Legal, interessante. Então, assim, eu faço as leituras quando eu entro em um estado alterado de consciência. Então, é quando não sou o eu, Patrícia, sou o eu superior que a gente fala. Então, o eu, Patrícia, a gente não faz nada. O eu, Patrícia, é físico, como eu acabei de explicar. Então, o Patrícia se trata da minha personalidade. Então, nessa vida, eu sou a Patrícia e tenho uma personalidade. Então, a partir do momento que eu vou realizar algum trabalho energético, eu preciso da minha energia, da minha realidade espiritual. Então, eu entro em um estado alterado de consciência, que a gente fala. Então, eu expando o meu campo, certo? E com essa expansão, eu vou acessar o campo dela e vou começar a fazer as leituras. Então, tudo é em forma de energia. Eu vou descrever como eu vejo, posso? Pode. Então, assim, eu tenho o terceiro olho aberto, gente, desde criança, né? Eu já comentei com a Tayane, isso foi, assim, um processo terrível pra mim também, porque havia faltas de informações, né? Eu lembro que minha mãe me levava na igreja e, né, era demônio, era isso, não era aquilo, né? Aquela coisa toda. Enfim. Então, eu visualizo essas energias no campo das pessoas. E, normalmente, elas são uma bola de energia. Então, por exemplo, eu tô lá acessando as informações e vem essas bolas de energia. E cada bola de energia, ela carrega uma informação dentro dela. E eu tenho que filtrar para saber qual é o propósito daquela sessão. Vamos lá, por exemplo, alguém que quer trabalhar relacionamento. Então, eu vou acessar o campo e eu vou trazer somente as informações que pertencem a relacionamento. Até porque não dá pra gente trabalhar tudo de uma vez, né? Tem que ser camada por camada, correto? Uhum. Então, vai vir aquela energia. Aí eu vou fazer a leitura dela. Aí vai, por exemplo, eu faço a leitura e vem uma informação assim, que ela teve um relacionamento e que ela sofreu naquele relacionamento e que ela não consegue atrair outro relacionamento porque ela tem medo de sofrer, percebe? Aí com isso a gente já descobriu o problema, entende? Então e isso, assim, Tayane, isso é uma coisa que eu trago de outra existência e que realmente é uma facilidade de fazer esse tipo de leitura. Certo? Então, é uma particularidade minha e essa particularidade eu tenho justamente para ajudar pessoas. Por isso que eu vejo, eu estou ancorada no meu propósito. Eu estou ancorada no que eu tenho que fazer, né? Com a habilidade que eu vim, né? Uhum. Então, eu sempre falo assim, que essa habilidade não é minha, que Deus emprestou ela para mim para eu ajudar pessoas. Uhum. E é isso que acontece. Então, tipo, vem em forma de energia mesmo, não é uma escrita ou alguém falando? Não. Mas uma vez, eu vou até comentar, eu atendi uma moça, eu acho que ela trabalhava até com RH, se eu não me engano. E quando eu acessei as informações dela para ajudar ela, Tayane, o subconsciente dela, eu não visualizei da maneira que eu descrevi aqui, que normalmente eu visualizo assim. O dela eram vários arquivos. Sabe aqueles arquivos de ferro, de metal? Aqueles armários de metal, de arquivo? Que você puxa aquela cavetona e tem um monte de pasta pendurada. Era desse jeito as informações dela, acredita? E daí cada pasta era uma informação da vida dela. Muito curioso. Uhum.
Acho que essa, assim, foi a mais diferente que eu já acessei. Que louco. Pois é. Eu nunca contei. Eu acho que eu só falei isso pra ela. Primeira vez que eu conto isso pra outra pessoa além dela. Que louco. Aham. É bem diferente. Assim, e 1 milhão de outras coisas acontecem que são muito loucas também, que se eu contar aqui. Pode contar. Olha, Tayane, só quem vive a realidade espiritual que entende certas coisas, né? Eu tô aqui, parece que eu tô sentindo que tem gente que vai assim, nossa, que doida essa menina, né? Olha o que ela acha sobre a vida, sobre as coisas, né? Aí eu tô aqui, gente, que doido esse povo que não entende a verdade espiritual. Veio assim, né? Faz parte, né? E aí? Que mais? A Larissa comentou aqui, almas velhas. Ah, ela é uma alma velha, bonita. Ei, mas ela é uma alma velha que já equilibrou o karma. É. Tá aprendendo, tá evoluindo, é isso que importa, isso que vai nos auxiliar e nos ancorar no melhor caminho, né? Abençoado com tanta informação. E assim, isso que a gente falou agora não se trata tanto de, assim, das informações quânticas, a gente tá falando mais sobre espiritualidade mesmo, né? Mais de energia, né? É claro que tudo tá ligado ao que é o universo quântico também, tudo é a mesma coisa, mas em visões diferentes, né? E uma coisa que você falou pra mim, que eu achei bem interessante uma vez, que às vezes a pessoa vê ali um vulto. Só que nem sempre o vulto é algo ruim. É o obsessor, né? Sim. Ou... Ótimo, que bom que você falou sobre isso. É isso aí. Então, assim, ao mesmo tempo, como eu registrei aqui hoje, que existem esses seres mais densos, com menos consciência, que têm sim intenções de prejudicar, de atrasar o caminho do outro, nós também temos os guias, né? Que são seres que estão numa dimensão superior de existência, cuja missão é auxiliar a humanidade, né? Então, sim, nós temos guias que são mais físicos, né? Então, sim, eles vão acompanhar a gente, vão estar com a gente em casa, vão estar com a gente no carro, né? E possivelmente a gente vê. E normalmente, quando a gente está começando a abrir o terceiro olho, a gente vê vulto de tudo, vulto escuro de tudo, né? Aí as meninas chegam lá no consultório, Patrícia, eu tô vendo obsessor, eu tô com obsessor, eu vi um vulto hoje de manhã. Aí eu vou acessar o campo, não é um obsessor, às vezes é um guia, às vezes é um ancestral que tá na luz, veio ali visitar ela. Há várias possibilidades, isso aí. Você falou, teve uma hora que você falou também de essa questão de visitar o ancestral. Sim. E... Isso é possível. É possível, mas tipo, e quanto tempo leva uma pessoa a encarnar, reencarnar e encarnar? Depende. Não tem... Isso é de cada um. Hoje mesmo atendi uma mulher que ela ficou recolhida numa colônia espiritual mais de 100 anos. Ela teve só 2 vidas. Daí ela veio a primeira vida, errou, voltou e ela ficou recolhida. E esse tempo de recolhimento é o tempo que o espírito dela entendeu que precisava para vir e fazer diferente, entende? E dela ficou recolhida. Quando estava pronta, ela reencarnou novamente e está vivendo essa vida agora. Nossa. E isso tudo fica registrado. Fica? Fica. Aí, assim, a outra questão que você falou sobre visitar. Então, como eu disse, quando um ser desencarna, aquela alma, aquela energia vai para algum lugar, correto? Então, quando essa alma vai para um plano superior de existência, um plano mais sutil, né? Habita numa energia melhor, vamos colocar assim. É possível, num estado de meditação, eu guiar e levar meu paciente lá para conversar com o ancestral dele. Estado de meditação. Isto. Então, assim, é claro que eu que vou estar ancorando e segurando a energia, ok? Eu estou apenas guiando ela, levando ela, né? E eu promovo um encontro. Nossa, isso já aconteceu várias e várias e várias vezes. Aí a pessoa vê na tela mental dela. Esses dias até eu auxiliei uma paciente que o cachorrinho dela desencarnou. Na verdade, era uma cachorra. E, assim, ficou muito tempo com ela, assim, energia de mãe e filha mesmo, sabe? E a cachorrinha desencarnou e ela tava sentindo muita falta. E eu consegui unir elas no plano. Muito amor. Nossa, energia surreal na sala nesse dia, Tayane. Já vou anotar aqui. É possível fazer isso um dia ao vivo? Nossa. É profundo. Olha, até é possível. Vou ter que me preparar bem, porque como é ao vivo, o canal fica muito aberto a muitas energias. Então eu vou ter que proteger bem pra energia que tiver do outro lado não interferir. Mas é possível sim. Mas você tem algum ancestral que desencarnado? Eu tenho um cachorrinho. Você tem? Dá pra fazer. Eu tenho um Stuart. Dá pra fazer. Aí eu guio você e você fala daí pra galera que você tá vendo. E a Belinha também. 2? Meu Deus!
Sim, a Belinha foi bem triste, que a Belinha não era minha, ela era de uma vizinha e foi assim, a gente tava carpindo o quintal lá na frente de casa e a gente apareceu um poodlezinho preto lá de Guatemi, gente. E a gente, nossa, que filhotinha pequenininha. E minha mãe já, ela é de raça, ela é bonita, ela é novinha. Deve ser de alguém do vizinho. Aí Sim. minha mãe fez no outro dia eu ir nos vizinhos só pra procurar de quem era. E aí era da vizinha da frente. Só que daí eu peguei um amor tão grande que daí não tinha criança na vizinha da frente. Elas já eram todos adultos, né? E aí eu pegava a cachorrinha, levava pra casa, dava banho. Ela tinha 2 casas. Ela sempre ficava comigo. Até que um dia eu mudei de casa. Eu fui morar mais longe, um bairro mais longe lá na cidade. E aí eu fiquei um tempo sem ir. Quando eu voltei lá, eu fiquei sabendo que a mulher foi viajar. Deixou a cachorrinha com a outra vizinha, que era do meu lado, né? E a vizinha, que era no mercado. E a vizinha deixou amarrada a cachorra e o pessoal do carregar, que levava a compra do mercado, pegaram e passaram por cima. E, nossa, que eu me senti, nossa, por que eu não vim buscar ela? Me senti tão Liberar mal. isso aí. Você percebe como a energia tá aí ainda? Não percebo. De coração. Só falando, né? Só falando. Não sei, só você percebe, eu não percebo. Só você percebe. Mas me fala mais sobre essa questão de cachorro. É a mesma energia que o ser humano? Não. Na verdade, assim, os cachorros, eles habitam numa dimensão muito superior da nossa, né? Por isso que nós entendemos que os animais, principalmente os animais de estimação, eles são puro amor incondicional, né? Então, eles realmente vêm de uma dimensão superior de existência, certo? E é interessante a gente entender que a missão deles é como animal de estimação mesmo, né? Então, o cachorro, ele tem muito uma missão, por exemplo, de companhia mesmo para o ser humano. De estar ali, de dar amor, de dar carinho, né? O gato, por exemplo, ele já tem uma energia mais ligada à proteção, à transmutação de energias em si, né? Você pode prestar atenção, o gato, sempre, por exemplo, que chega alguém na sua casa, a pessoa não tá com energia muito legal, o gato sempre vai querer ficar perto dessa pessoa que tá com a energia mais densa, né? Então, essa é a forma do gato proteger você daquela energia. Eu acho bem interessante. Nós temos também os passarinhos, que também tem uma simbologia muito ligada ao ensino da liberdade em si. Então, os pássaros, eles trazem essa visão dessa liberdade sutil, né? Essa liberdade saudável do ser humano, né? E é muito interessante. Nossa, que legal. Então, os cachorros são mais evoluídos que a gente. Sim, são puro amor incondicional, isso aí. Por isso, talvez, do apego que você criou, entende? Porque, assim, quando a gente é criança, Tayane, nós ainda somos muito espiritual. Ali até os 8 anos de idade, quando a gente começa a formar a nossa personalidade, nós somos totalmente espiritual. Quando a gente começa a criar a individualidade, a personalidade, a gente começa a deixar de lado um pouquinho essa verdade espiritual, entende? Então, na infância, quando a gente se conecta com os animaizinhos de estimação, é um sentimento de semelhança, porque ele vibra amor incondicional e você, como criança, ainda vibra só amor incondicional. Então, é esse reencontro dessas duas energias em si, sabe? E também eu tive o Sturt. O Sturt eu sei que foi bem traumático. O Sturt foi um cachorro muito... Veio depois da Belinha, né? E ele era poodle também, só que ele era branco. Foi ele quem, né, viveu comigo nessa parte, meus primos, minha família, viu que ele era realmente um cachorro bem parceirão meu. Eu chegava da escola, ele pulava o muro e ficava lá na frente esperando Nossa! eu. Então, o Sturt, assim, onde eu podia, eu levava ele. E ele... foi também um trauma muito grande na minha vida, que nós se mudou para uma chácara e tinha muita pulga, muito carrapato. E aí minha avó tinha um remedinho que era para colocar 2 gotinhas ou 3 numa bacia, um veneno, né, para deixar ele lá um pouquinho e em torno de 5 minutos tirar. E eu deixei ele. E minha mãe pediu pra eu comprar frutas no mercado. Mas assim, era uma chácara, só que era uma distância de 1 quadra da porteira até a casa, né? E era na última rua da cidade e já tinha... É de criança, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros era... Vamos na roça. Você pegava a bicicleta, você ia rapidão. Rapidão, isso aí. E aí eu peguei e deixei ele de molho com aquela água, com aquele veneno. Ele tomou a água.
É, o cachorro se lambe, é verdade. Aham, e ele tomou. E eu achei, não, bom que vai agindo mais aqui. Ah, tomou também, imagina do lado de dentro. Nossa, Patrícia. Você tá aqui. Por que, Tayane? Percebe? O nosso eu criança, ele não mede as coisas, né? Ó, para um adulto é óbvio que o cachorro vai se lamber, é óbvio que o cachorro vai tentar beber água, né? Até porque o veneno vai arder em algum momento, né? Então, o nosso eu criança, ele tem essa inocência, né? Eu também quero compartilhar uma coisa que eu acabei esquecendo. Eu também já tive muitos registros de ancestrais encarnarem em cachorros para viver perto da família. É? Sim. Que legal. E daí já não se trataria de uma alma realmente animal. É um ser mais evoluído que consegue permanecer dentro de um corpo de um animal. Então, como eu te falei, um animal ele habita acima de uma 7ª dimensão. Então, um ser humano, para conseguir encarnar dentro de um animal, ele tem que ser bem sutil também. Mas isso acontece com muita frequência quando aquele ancestral tem que estar perto daquela família ainda por alguma razão. É bem interessante. Uhum. Que legal, gente. Quanta informação. Então, e foi bem... Nossa, eu lembro que ele faleceu bem na Páscoa, no domingo de Páscoa. E eu dormindo com ele, do meu braço, assim, a cabecinha dele. E eu acordei de meio de madrugada e fui ver Stuart. E ele tava duro, morto no meu braço. Aquilo pra mim foi bem pesado. Eu lembro que eu chorei muito, 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 assim, demais. Fiquei... Porque é uma dor, né? É a saudade a partir do que a gente falou do desencarne, né, Tayane? Mas, assim, nada acontece por acaso. Eu acredito muito nisso. E foi bem interessante falar sobre isso, porque eu também me lembrei. Na minha infância eu tive na minha vida toda eu tive só um cachorro. Só um. Só um. Ela era uma menina. E o nome dela era Belinha. Também. Belinha também. Uhum. Por isso, quando você falou, eu na hora, sabe, veio aquela coisa. Eu falei, gente, não acredito. E daí pra você ver. Porque foi um grande trauma pra mim como criança e eu escondi isso dentro de mim. Agora a gente falando sobre isso veio à tona, né? Ficou mais claro. Uhum. Então ela foi a única cachorrinha que eu tive, né? Veio criancinha, eu lembro dela criancinha, olha só. Ser humano quando gosta de bicho, né? Mãe de pet. Deixa eu resolver isso. Ela veio bem filhotezinha, bem pequenininha, ainda tomava leite. Eu lembro que minha mãe preparava, tinha que dar leitinho pra ela e tal. E ela cresceu, acho que ela ficou comigo uns 3, 4 anos. E um dia eu tava brincando na rua, correndo, ela sempre correndo atrás, sempre tava brincando com as crianças, ela sempre atrás. Eu acho que eu tinha 8, 9 anos também. E a gente tava brincando com uma bola, e a bola foi no terreno do vizinho, que não tinha muro, era só a grama, assim, ela foi pegar com a boca pra trazer. E nisso esse vizinho chegou com a moto, rápido, e ela passou rapidão na frente da moto, assim, porque ela tava brincando, né? E a moto pegou no pescoço dela. Quebrou o pescoço dela, morreu na hora, Tayane. E assim, eu tava lembrando disso porque eu chorei muito, sofri muito, e eu nunca mais tive cachorro depois disso. Eu nunca mais consegui me conectar. Eu acho que talvez por escolha própria, mas é bem interessante. Vou até anotar aqui que eu vou ter que ver essa trava depois no campo. É verdade, porque você percebe que doeu tanto que eu prefiro não ter mais cachorro do que sentir a dor de novo. Sim. Percebe como é algo? Olha só, gente, o insight que a gente tem ao vivo aqui. Tá vendo? Né? Terapia tá em dia. E você falando, eu imaginei de uma cena, aconteceu isso com essa minha prima que eu falei no início, a Maria Luísa. Ela é irmã do Rodrigo. E aconteceu, você falando, eu imaginei, foi a mesma cena que aconteceu com o cachorro deles. Eu não lembro o nome dela, era uma cadela também. E foi bem... E ela já era grande, foi com um carro. Foi bem triste também, foi bem no pescoço, só que ela demorou pra morrer, foi mais dolorida ainda, né? Que você vê ali que aquele sofrimento. Não sabe nem o que faz, né? Foi bem triste. E uma coisa interessante, nós falando de cachorro, meus 2 últimos cachorros, depois disso, meu pai nem deixou mais ter cachorro, por conta do sofrimento. Sim. Eu tive um pitbull, que ele teve leishmaniose. Nossa. Inclusive, eu já vou até aproveitar que existe eu peguei tanto ranço de uma pet shop aqui de Sorriso, porque assim, a gente tinha recém-chegado aqui em Sorriso, e a gente morava em Campo Grande, eu sempre comprava os remédios, e nisso... Eu tratava ele, né? Ele já veio com leishmaniose de Campo Grande. Tratei ele e ele chegou, passou uns dias, acabou os remédios dele. E eu saí procurando pela cidade, não tava achando. Até que uns 3 dias depois que acabou, eu achei num pet shop. Só que eu, falando muito, falei que tinha acabado há 3 dias e não achei. E só que, era o triplo do valor que eu pagava lá em Campo Grande, dos remédios.
Aí eu comentei, eu falei, nossa, cara, né, tal, comprei. E aí nisso fiz o meu cadastro. Coloquei meus dados, meu endereço, né, nesse pet shop, né. Aí passou um mês, que daí era o tempo para acabar o remédio, eu não fui boba, antes de acabar o mês eu já comprei na internet, que tava Sim, mais muito barato, cara. né? Comprei na internet. E esse pet shop foi lá e me denunciou para a prefeitura. De vez de desligar e perguntar, oi, fulana, tudo bem? Vi que acabou o remédio do seu cachorro. E como ele precisa ter constância, né? Quero saber se precisa que envia para você, mande o remédio, o que você precisa, quer que parcela. Não, simplesmente me denunciaram. Ih, acharam que você era concorrência já? Não, me denunciaram para a prefeitura, falando que eu não estava dando os Tayane. remédios. Ah, que você não estava, entendi. Eu tinha Ah. entendido outra questão. Nossa! Foram lá e denunciaram para a prefeitura. Chegou a prefeitura, tipo... E os remédios estavam lá daí quando chegou. Tem mal um mês que a gente tá na cidade e já acontece tem uma isso. denúncia aqui, como que descobrem, porque não conhecia ninguém. Eita, Tayane. A gente pegou e ficou assim, surpreso, né? Aí depois eu fui pensando, cara, lembrou. entendeu? Mas aí a prefeitura chegou, o pessoal da prefeitura chegou. Aí eu mostrei, eu tinha mais de 15 remédios, estoque. Eu tinha feito estoque, entendeu? Pra mais de um ano de tratamento. E comprei um monte de remédio. Tinha tanto um remédio que era de farmácia mesmo, tanto um que era só de pet shop, de clínica veterinária que vendia. Sim. Nossa, eu peguei um ranço que eu nunca mais pisei o pé. E se alguém pede indicação, não vai lá. Não vai lá. Porque se é uma pessoa que realmente trabalha por amor, ela liga, pergunta, oi, fulano, vi que você não tá dando remédio, que acabou, deu prazo aqui, é pra 30 dias. Tá tudo bem com seu cachorro? Faleceu? Sim, ainda tá bem? Vamos, tá continuando o tratamento? Ah, eles sabiam que era só eles que tinham na cidade, Eles né? sabiam. É isso aí. Mas também não foram eficazes o suficiente a ponto de se preocupar com o cachorro. Só queria Mas saber às vezes a preocupação não era essa, né? Só queriam saber de vender os remédios, né? Não foram perguntar se o cachorro tá vivo ou não, se o tratamento continua ou não. Que triste, né? Complicado. Gente, que bate-papo profundo, que conhecimento. Pois é, como eu falo, né? Alguns limpando os karmas e outros gerando karma. né? Tem Tem mais assuntos que não vamos... Você deixa até 2 horas de live. Nossa, eu acho que a gente vai ter que fazer um 2, hein? Parte 2. Filtrar melhor esses assuntos. Também vou trazer algumas informações que podem complementar essas. Essa questão mesmo das dimensões, quero trazer, às vezes, até um material ali para o pessoal ter mais clareza do que significa, né? Porque são informações que todo mundo tem acesso a isso. Só que, às vezes, é fora da realidade da pessoa, né? Então, ela não procura, né? Mas se chega, ela vai entender, ela vai estudar, ela vai se abrir para aquilo, né? E realmente essa semana eu recebi muito feedback das pessoas que estão assistindo o podcast, que estão gostando, que estão gostando do conteúdo. E eu tô muito feliz com isso, porque assim, mesmo que é um número pequeno, mas já tem gente impactada, já tem gente se inspirando com as histórias. Ih, mas você acabou de começar, ainda nem tirou todos os equipamentos aí da caixa, calma, né? Ainda tem câmera ainda que eu nem usei ainda até hoje. Então calma, é o início de tudo, né? E eu gosto dessa parte inicial, sabia? Eu acho que é um pico assim de motivação mais alto que a gente atinge, né? E isso alimenta a gente de uma maneira, a realização pessoal em si, né, Tayane? E o caminho você tá certo. Eu acredito que a tendência é cada vez expandir mais. Então é fazer o que você tá fazendo, é ir se lapidando cada vez mais. E é isso, né? Bom, como sempre, a gente finaliza a nossa entrevista com o melhor, os giros. Um lanchinho depois de tanta conversa, né? Repor o físico. Né? Gasta energia pra falar, gasta energia pra trabalhar, né? Temos aqui o nosso giros. Olha só, bem embaladinho, veio com molinho. Ah, esse é aquele de goiabada com ketchup. Meu Deus, esse é o melhor. Hein? Que delícia, né? Então, gente... Giros, o melhor, sempre. Arrasou. Garota propaganda dos giros. O marketing tá aqui, ó. Giros, gente. Peça giros, vai de giro, sempre giro, tudo giros. É verdade. Tudo gira. Eu até quero fazer um comentário que do outro podcast a gente provou um hambúrguer, só que não foi ao vivo, né?
Tinha Você demorado fez o pouquinho. vídeo, depois... Tinha chovido, verdade. demorou. E, gente, que hambúrguer gostoso. Ele tem um sabor de defumado. E olha que, gente, eu nem sou chegada muito em carne, hein? Eu como bem pouco, mas tô abrindo exceção pros giros, hein? Realmente tem essa defumada, é gostoso. E o pão, assim, é um pão leve. Tipo, por isso que eu falei, você perguntou qual que você quer. Eu falei, cara, eu dos giros, eu gosto o lanche. Espetinho também, ali o arroz, a mandioca também é muito bom. O pastel também. Ah, sim. Mas o pastel Enzo a gente dá uma gosta equilibrada. dos giros mesmo. Giros. Sim, os giros também é muito bom. O pastel dá uma equilibrada por conta da fritura, né? Mas os giros, o lanche, pra mim, é o melhor mesmo. Melhor. Gente, gratidão por quem ficou aqui até agora aqui com nós. 2 horas de entrevista. Mais 1 hora a gente bate o recorde do JK. Né? Vamos deixar pro 2 aí. Eu separo bastante conteúdo, então. Traz mais. A gente vai passar por um período aqui sem a Patrícia, mas o quadro vai continuar. Isso. A Patrícia vai tirar um tempo, porque tudo é questão de se renovar, se resguardar. Às vezes, até quem trabalha com a internet, às vezes não é essa pressão de você tem que estar sempre fazendo aquilo também, gente. É fase, tudo é fase da nossa vida. Isso. Então, Patrícia, muito obrigado Gratidão. por a gente estar... né, esse ciclo, né, a gente está não finalizando, dando uma pausa com muita informação. Realmente foi algo muito para mim, mas muita gente deve ter entrado no barco junto, tirado as informações. Obrigado por ter compartilhado de coração mesmo. Fiquei achando, meu Deus, cheguei aqui e chorei. Pois é. Né? Então, assim, gente, eu estou precisando me recolher durante algumas semanas, né? Aí eu comentei com a Tayane. Não estou abandonando o barco, né? Mas quem me acompanha sabe que eu trabalho com energias. Há momentos que eu preciso me recolher, que eu preciso também fazer minhas limpezas energéticas. Até porque eu também estou sendo preparada para iniciar um novo ciclo. Então, essa preparação ela é necessária. Né? E acredito que voltando também vai iniciar outro ciclo no quadro Voz Terapêutica, né? Muita gente maravilhosa para vir. Né? E a gente já tem alguém em mente, né? Fazer um convite para participar junto com a gente aqui enquanto você estiver. Sim, vou comentar com ela, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se ela vai topar, né? Mas eu acredito que sim. Ela manda bem na oratória. Manda, eu gostei. Gente, gratidão mesmo para todos que ficaram até aqui com nós. Até a próxima. Gratidão. É isso aí, gratidão, boa noite.